Tá, pra gente se preparar pro capítulo 5, vamos aqui agora. Eu procurei e eu não consegui encontrar um vídeo agora que tivesse, tipo, resumindo o lore do capítulo 1 ao 4. Os vídeos que eu encontrei, eu mesmo encontrei o do Linkzinho e esse outro aqui foi o chat que recomendou, Miguel especificamente. A timeline surpreendente para o Playtime explicada, tem o linkzinho. Aqui é um vídeo só, dá pra ver que tem um capítulo 1, 2 e 3 aqui, então ele tá desatualizado esse vídeo, né? O capítulo 4 foi lançado, não tem... foi lançado depois desse vídeo. E tem esse vídeo aqui, a história de todos os experimentos de Paul Playtime, que aqui coloca o capítulo 4 no meio. Vai ser bom até pra gente entender quem são todas as pessoas que foram envolvidas nos bonequinhos e foram fodidas, né? Nesse mundo tenebroso que o protótipo arruinou a cabecinha delas. Enfim, 1h10 de vídeo e 20 minutos. Na minha mão tudo vai durar o quê? 2 horas? Não sei. Nossa senhora, mano. Meu Deus do céu. Foi o menor que eu consegui encontrar. Esse vídeo e esse outro pra poder pelo menos se manter atualizado. Do canal do Linkzinho e do Fazne. Esses dois aqui. Então, vamos ver, né? Let's go. Prepara aí a pipoca, prepara a janta, prepara tudo, que hoje nós vamos assistir um bagulho insano. Linkzinho já conheço, o cara manda Essa bem é uma demais. história que começa no dia 12 de outubro de 2021. Nesse dia em específico, o estúdio independente conhecido como Mob Entertainment fez o lançamento do que provavelmente é um dos maiores e mais interessantes mascot horror já lançados na história desde Five Nights at Freddy, conhecido como Pop Playtime. Jogo que hoje em dia já tem cerca de 3 capítulos recheados de história, mistério e teorias pra tudo que acontece no jogo. A marca Pop hoje em dia já é dona de praticamente 2 jogos que contêm pequenos detalhes dessa história, como Pop Playtime e Project Playtime, vários ARGs, enigmas, mistérios, documentos, Esse Project Playtime é só uma extensão multiplayer do Pop Playtime. personagens e 1 milhão de outras coisas aconteceram nesses últimos 3 anos, desde que o jogo teve seu primeiro capítulo lançado, e hoje é dia de colocar tudo isso na mesa pra tentar resolver o máximo de coisas da história de Pop Playtime. Porque no final de janeiro de 2025, estamos próximos do lançamento do 4º capítulo de Pop Playtime. E hoje, jovens, a gente tá aqui pra poder falar sobre toda a história do jogo até aqui. Eu não diria exatamente que eu vou fazer pra vocês uma só teoria suprema em si, mas também uma timeline contando todos os eventos em ordem cronológica que aconteceram no universo de Pop Playtime. Cronologia, isso é bom. Então, pois esquece Isso é toda bom. aquela ideia de capítulo 1, 2 e 3 aqui, Eu porque vou eu vou falar deixar no 1.25, eu espero que vocês não se incomodem, só pra as coisas andarem um pouco mais rápido. sobre Já que eu toda vou a ficar história que já pausando. aconteceu dentro do universo de Pop desde 1930, quando a famosa empresa Playtime Company foi criada, Se tiver muito rápido, eu boto no 1x mesmo. Não até tem os problema. dias em que os capítulos do jogo se passam. Então, pois eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje estamos aqui pra falar sobre a história completa de Pop Playtime. Não esquece de se inscrever no canal antes de começar o vídeo e também de ativar o Seja Membro, porque você recebe todos esses vídeos especiais aqui do canal praticamente 1 ou 2 semanas antes deles serem lançados, beleza? Pega alguma coisa pra comer, senta aí e vem comigo. A história de Pop Playtime, de forma geral, é dividida em vários pequenos subsídios e coisas de história que nós podemos encontrar dentro e fora do período do jogo. Temos, por exemplo, vários pequenos ARGs e enigmas que vão acontecendo antes do lançamento dos capítulos, por exemplo, que tem vários documentos e coisas específicas da história ali que estão sempre separados. Também temos os capítulos... Aí ele fala rápido pra caralho, não, vou deixar no 1.x mesmo. Ele fala rápido que só, mano. Achei que ele ia falar lento. Então, galera, Pop Playtime. Temos aqui o primeiro capítulo e fala sobre isso, isso, aquilo. Não, ele fala Pop Playtime e o capítulo 1, aí depois aí é o Catnap dá o cozinho dele, e aí depois aí a Kiss e o Hug Wug, eles se beijam na boca. Caralho. Aí sim, mano. E ele não erra uma vez. Isso aí que é bom. Quer dizer, deve errar em off, né? Que ele corta na edição. Mas boa dicção, do jogo, eloquente documentos que nós podemos encontrar dentro dos capítulos do jogo, vídeos, trailers oficiais, entre várias outras coisas que são de datas e anos totalmente diferentes. Então, pelo menos por hoje, nós não vamos começar a nossa timeline falando simplesmente do capítulo 1 e indo explicando as coisas que foram rolando nos capítulos de forma geral. Mas na realidade, vamos começar desse ano aqui. Ok? 1930 é uma época bastante complicada de forma geral. Estamos falando de um período do tempo onde o mundo inteiro estava passando por uma época específica, pouco tempo depois da Primeira Grande Guerra Mundial e pouco tempo antes da Segunda Guerra Mundial, que se iniciaria em 1939. E sim, pra Pop Playtime, isso é bastante importante, por mais... Quer dizer, não sei se é Guerra Fria, não. Não.
Guerra Fria Estranho outra que parada. pareça. A única informação Tensão pós-Primeira Guerra. que nós temos da década de 30 aqui é que nós temos um jovem inventor Confundi. promissor e genioso conhecido como Elliot Ludwig. Não temos uma foto exata de como era sua aparência na época. No entanto, sabemos que a Playtime Company foi fundada em 1930. Não temos exatamente dados aqui para qual era a idade de Elliot Ludwig na época em que a fábrica foi fundada. Apenas que em pouco tempo, a empresa Playtime Company cresceu como uma das maiores no ramo de invenção de brinquedos para crianças, Ok. se tornando matéria entre jornais e também futuramente na televisão. Porém, A Hasbro daí. A Hasbro só que 1000 vezes mais do mal, que eles já são do mal. desde a época dos anos 30 até a década dos Não, anos galera, 50, é verdade. não temos grandes informações sobre Guerra Fria antes da Segunda Guerra. Eu confundi o nome, cara. Depois eu lembrei que Guerra Fria é outra o que coisa. acontecia dentro da fábrica. Boa parte desse período, inclusive, era justamente os momentos onde o mundo estava passando pela pode nem Segunda errar, Guerra mas pode Mundial. se confundir Também não temos mais. nenhum brinquedo interessante que tenha feito parte dessa época que nós já tenhamos visto no mundo do jogo em geral. Aqui nós Nossa, temos o 20 primeiro anos. registro da Playtime Company como uma empresa que apareceu na televisão, com um brinquedo que foi lançado no ano de 1950, que seria revolucionário e uma das maiores marcas que a Playtime Company lançaria durante toda a sua área de funcionamento. Então, esse primeiro brinquedo, como muitos de vocês já sabem, é a boneca Pop. Vocês vão ver agora a boneca mais incrível já inventada. Seu nome é Pop. E ela é a primeira boneca inteligente do mundo. Se uma garotinha falar com ela, Pop irá responder. Ela é realmente a primeira boneca capaz de conversar com uma criança. Não acreditam? Pois veja. Então vejam. Ok, baita tecnologia pra um brinquedo de 1950, né? Pra vocês terem mais ou menos uma noção básica do tipo de tecnologia que a gente tá falando, cara. Se a gente for pegar nos conceitos da vida real, por exemplo, jovens, hoje em dia, na década das inteligências artificiais que estão sempre evoluindo cada vez mais rápido e tudo mais, aqui em 2025, 2024, por exemplo, nós começamos a ter chats feitos com IA, como por exemplo o ChatGPT, entre outros, que podem gerar respostas automáticas. Isso começou a fazer sucesso lá pra 2015 e Faz-me mandou R$1. 2016. Estamos Opa, Luciano, manda salve. Opa! E aí, fi? falando aqui de um brinquedo que já tinha algo semelhante a isso em 1950. Facilmente, ele ia muito além da tecnologia exigida pela época. O mesmo cara do vídeo, será? Fora também Não, alguns é pequenos detalhes. Notem que discretamente a Pop fala no final do comercial como Sou uma menina de verdade. antes do capítulo ser lançado, por sinal, no canal da Mob Entertainment no YouTube, existia um primeiro vídeo de teaser do capítulo 1 de Pop Playtime. Esse vídeo era chamado de Fita de Manutenção da Boneca Pop. E ele mostrava basicamente alguns passos pra poder cuidar da boneca de uma Chega o forma cara- saudável. Chega o cara igual cereal. Aqui é o Grêmio! Oh, tomando cu teu aniversário! Mas parece que não era necessariamente um vídeo feito pra crianças, e sim para funcionários da empresa. Abraço, Visto real. que no meio do vídeo, nós temos um passo Também que quero não foi parabéns, nomeado, feliz mas aniversário. mostra um funcionário vindo com uma espécie de garra estranha pra dentro da boneca e puxando uma espécie de caixa de som ou aparelho. Notem que junto desse aparelho, temos um pouco de sangue junto. Os detalhes a respeito do nome Ui. da boneca também chamam a atenção em geral, visto que Pop veio principalmente Ah, isso não tem no game. Então é isso, eu não sabia. Isso é antigo. da cor avermelhada do cabelo dela, que possuía cheiro de flores de papoula. Pop, pra quem não sabe, é traduzido pra papoula em português. Esse nome vem diretamente de uma Papoula. flor conhecida como flor de papoula, que estranhamente tem um simbolismo bem interessante relacionado com tudo que estava acontecendo na Primeira Guerra Mundial e no período de tempo onde o jogo tá se passando. Lá na Primeira Guerra Mundial, depois que nós tivemos vários bombardeios na região do Flanders, as primeiras plantas que voltaram a crescer naquele lugar foram flores de papoula. Isso deu pra elas uma espécie de simbolismo para os seres humanos, como se elas representassem ressurreição, vida e esperança. Marquem isso, porque é bastante importante. Até porque o nome Pop tá no nome do jogo e no nome da primeira boneca que fez bastante sucesso nessa empresa aqui. Ok, em 1955 não acontecem muitas coisas exatamente na Playtime, mas nós temos um pequeno detalhe interessante para poder falar sobre a história. Afinal de contas, como a Playtime Company é uma empresa gigantesca, sabemos que ao longo dos anos ela se beneficiou de contratar um monte Nossa, que gráfico tenebroso. de funcionários, muitos desses sem nome ou não tão importantes assim. Mas aqui em 1955, um funcionário conhecido como Thomas Clark foi contratado como pediatra aqui na empresa. E a contratação dele é um tanto quanto estranha de forma geral. Se vocês passarem um pouco pras Wikipedias ou sites que falam Caralho, virou dinossauro
dinossauro, mano. Sobre personagens de Pop, não vão encontrar nada em nenhum documento específico falando sobre esse funcionário Thomas Clark, porque o único documento que nós temos sobre ele é um vídeo de teaser que foi lançado no próprio canal do pessoal da Mob Entertainment. Mas o que nós sabemos, eu posso dizer pra vocês até aqui, é que em 1955, Thomas Clark foi contratado como pediatra na empresa logo depois de ter sido diagnosticado com câncer terminal nos pulmões, o que levantaria uma suspeita bastante estranha, porque exatamente uma empresa que tá deslanchando agora e que planeja ficar viva por anos, estaria contratando uma pessoa que acabou de ser diagnosticado com uma doença terminal tão séria como câncer. Sabemos em geral que Thomas Clark foi contratado para trabalhar em uma área da fábrica específica conhecida como Playcare, aparentemente uma espécie de orfanato que tinha sido montado dentro da fábrica para crianças órfãs que basicamente viviam ali dentro. A creche maldita, a creche. Tenho certeza que essa geração só ficou sabendo dessas paradas da Popola por causa de Pop Playtime. Não é possível. Talvez a galera bem mais nova. Mas isso foi ensinado na escola, né? A Primeira e Segunda Guerra foi o que mais fala na porra das aulas de escola. Não temos grandes detalhes nessa época a respeito do que exatamente era essa Playcare, mas a gente vai voltar a falar dela depois, com certeza. Os anos 60, sim, esses foram importantes pra caramba pra explosão da Playtime CEO como fábrica e pro sucesso estrondoso que ela teria que fazer. Aqui, Elliot Ludwig... Peraí, já volto. Só minha titia perguntando se eu ia comer alguma coisa. Eu disse que eu já pedi o que comer. Ludwig decidiu... Deixa eu voltar um pouquinho. Os anos pra 60, sim, esses foram importantes pra caramba pra explosão da Playtime CEO como fábrica e pro sucesso estrondoso que ela teria que fazer. Aqui, Elliot Ludwig decidiu expandir os seus negócios de forma comercial de uma forma bastante específica. Afinal de contas, depois do sucesso com a boneca Pop que eles tinham feito em 1950, parece que pelos próximos 10 anos, eles não fizeram mais nada que tivesse vindo a ficar tão popular assim. Foi então que dois funcionários extremamente importantes pra história de Pop Playtime aqui foram contratados. Em 1960, entram na empresa da Playtime o funcionário Jimmy Root e um outro funcionário conhecido como Leif Pierre, sendo que Jimmy Root foi um funcionário conhecido como chefe de marketing da Playtime CEO. Lá no capítulo 2 de Pop Playtime, nós podemos encontrar uma fita onde ele fala um pouco mais do seu trabalho como marketing dentro da empresa. Vamos dar uma olhada na fita. Sim, sei que fita é essa. Jimmy, your work as Playtime Co.'s Chief Marketing Officer has skyrocketed the company's profits. How do you do it? É foda, né? Esse é o capítulo que não tem dublagem, então ele teve que legendar. You know, it's not what you'd expect. It's the little things most people don't even think about. Like, take names, for example. Express people haven't realized this. You take the E sound, slap it on the end of a name, boom, you're making bank. Huggy, mommy. É, o Y, né? É o som, a sonoridade. Even Elliot knew this way back with Rafael Cuscuz está pronto. Ai, com medo. coffee. I guess I kind blue. of... Blue is huge. I'm telling you. What's your favorite color? Blue? I bet it's blue, right? It's blue? Bluey! Okay, well, Desenho, you're a né? special case. Most people say blue. Cachorrinha. But seriously, marketing is not as easy as you think. I make it look easy. If there's anything Playtime Co. should be known for, it's not toys. It's marketing. Ok. Se a gente for seguir a estratégia de marketing de como fazer bastante dinheiro, eu diria que o nome do canal Linkzinho, se pá, não foi um acerto tão grande da minha parte. Droga. Enfim, Jimmy Root Link! Devia ter colocado isso. Link! Linkzine! Linkzine! basicamente seria então o responsável escolhido para tornar os nomes de brinquedos populares, como Mommy Long Legs e Huggy Wuggy, da mesma forma como ele também é o chefe funcional do marketing da empresa, fazendo com que ela vendesse muito mais. Gosto inclusive dessa frase que ele usa para poder se referir à fábrica, dizendo que se tem uma coisa da qual a Playtime Company deveria se orgulhar, com certeza absoluta, é do seu marketing, e não simplesmente dos seus brinquedos. Enquanto que Leif Pierre, que foi contratado no mesmo ano, possui muito menos participação direta nas mídias da empresa, tanto é que nós nem sabemos exatamente como seria o seu rosto, mas sabemos que assim que ele foi contratado, ele foi colocado no cargo de chefe da inovação. Basicamente, o cara responsável por trazer novas ideias e tecnologias para que a empresa continuasse sempre crescendo mais e mais. E mesmo que nós... Já é confirmado quem é o protótipo? Tipo... de quem que é o ser humano que tava por trás? Que virou o bicho desgraçado? Eu não sei. Não? Eu acho que não deve ser o Elliot Ludwig, não. Eu acho que deve ser esse cara aqui, ó. O Leif Pierre. Eu acho. Nem o Player. Ah, mas o Player... Os caras não gostam de... Esses jogos de mascote, os caras não gostam de deixar claro quem é com quem você tá jogando. Deixa o personagem mudo. Isso é um pouco irritante às vezes, inclusive. Nós não tenhamos noção do rosto de Leif Pierre, temos uma boa... Será?
Eu acho. Noção de O Leif Pierre já conversou com 1006, então é impossível? É verdade. Talvez o protótipo seja nada, né? Só, tipo... É o primeiro experimento que conseguiu ter vida sem ter vida. Talvez. Não sei. Basicamente, o cara responsável por trazer novas ideias e tecnologias para que a empresa continuasse sempre crescendo mais e mais. E mesmo que nós não tenhamos noção do rosto de Leif Pierre, temos uma boa noção de suas criações. Já em 1960, por exemplo, ele foi responsável pela criação de uma máquina que podemos encontrar lá no capítulo 1 do jogo, a famosa máquina Make a Friend, faça um amigo, que é uma pequena máquina, basicamente, que se você apertar alguns poucos botões, você pode basicamente fazer um brinquedo à mão que vai se montando sozinho. Baita revolução tecnológica também pra época, essa máquina. E aqui, jovens, a gente entra em uma sequência específica de anos que não foram necessariamente tão importantes assim, mas acho que valem a pena o destaque. Em 1961, por exemplo, foi o ano em que tivemos o lançamento do boneco Dinossauro Bron. Ele foi um sucesso comercial bacana em geral, mas é claro, não foi um sucesso tão grande quanto a boneca Pop tinha sido alguns anos atrás. Porém, nós ainda conseguimos encontrar até os dias de hoje vários exemplares dele espalhados pela fábrica. Em 1966, nós tivemos a criação de um brinquedo em formato de caixa de surpresas. Ele foi conhecido como Boxy Boo. Infelizmente, não foi um sucesso comercial e acabou sendo descontinuado de forma geral. Nós podemos encontrar alguns exemplares dele apenas no jogo Project Playtime, enquanto que em Pop... Mano, esse brinquedo aqui foi criado só pro Project Playtime e eles tentaram encaixar no meio como brinquedo descontinuado. Virou só bagunça. A gente não encontra, tipo, quase bosta nenhuma dele. E em 1979... Virou balela, esse brinquedo aqui é balela. Tivemos o lançamento... Invenção. De um outro brinquedo que também fez bastante sucesso, conhecido como Candy Cat. Esse sim fez bastante sucesso com as crianças, mas é claro, assim como o Dinossauro Bron, não foi nada absurdo e estrondoso. Ok, tudo isso nos leva direto... Não, faz sentido, né? Porque... Olha como é que o bichinho é. Os caras... Ó o que faz sucesso e o que não fez sucesso. Né? Convenhamos aqui, né? Que esse bicho aqui ia fazer mais sucesso do que esse daqui. Né? E esse daqui também, né? Pelo amor de Deus. Então, né? Meio claro assim aí. Como o Dinossauro Bron, não foi nada absurdo e estrondoso. Ok, tudo isso nos leva diretamente pra 1900. Sacanagem, os caras nem se referir ele no jogo, virou só delírio. Project Playtime tá sem atualização desde 2023, cara. Desde outubro de 2023. Não era pra eles terem feito esse multiplayer, não, pô. Se eles não tinham outra equipe pra poder ficar mexendo. E 84. Com o lançamento do possível segundo maior brinquedo e maior marca que já foi feita dentro da fábrica da Playtime Company. E o maior sucesso de vendas também que ela teve. Huggy Wuggy. Com o seu nome em inglês fazendo uma sugestão de ideia de tipo abraços fofos ou abraços apertados, Huggy Wuggy é um bonequinho azul com uma carinha e uma aparência absurdamente fofa que tem os braços longos justamente para poder dar grandes abraços em crianças. Todo o seu visual, seu design, as cores em geral, tudo foi feito naqueles moldes que tinham sido especificados pelo próprio Jimmy Roots lá atrás. Como a cor azul aqui, por exemplo, sendo a predominante do boneco e tudo mais. Ele foi um sucesso colossal de vendas, vendendo milhares de pelúcias. A gente pode simplesmente dizer isso pelas milhares de pelúcias que esse bicho vende, tipo, na vida real. Não é vende pouco, é tipo, você consegue achar esse bicho pra vender no Mercado Livre fácil, assim, por 200 conto. Huggy Wuggy chegou a se tornar tão famoso nos próximos anos que foi conhecido, de certa forma, como o rosto da empresa da Playtime pelas próximas décadas. Sendo assim, apenas um ano depois, em 1985, foi lançada Kissy Missy, uma versão feminina do boneco do Huggy Wuggy, com a ideia do nome Kissy sendo mais referenciado a beijos, né, em inglês. Uma versão feminina do Huggy Wuggy, também com uma temática e um tom um pouco mais fofo e mais agradável. E isso nos leva para nossa próxima etapa, que é onde as coisas começam a ficar, como eu poderia dizer, esquisitas. No final dos anos 80 e anos 90 em geral, chegamos a um ponto da fábrica onde as coisas começam a ficar parcialmente estranhas. Quero dizer, se a gente for acompanhando de certa forma os documentos da fábrica desde o início, vamos perceber que elas já eram esquisitas desde o começo, não é? A boneca Pop com sangue lá no começo dos anos 50, a contratação de funcionários que aparentemente estavam com doenças terminais estranhas, e o lançamento de pouquíssimos brinquedos que fizeram muito sucesso, enquanto... já ia morrer, já botou dentro do boneco. Eu vi um Huggy podre vendendo na praça perto de casa, um bocado. Dick Pussy.
Tem que ter um brinquedo assim, né, mano? Parecia que a Dicas fábrica estava Pusses. mais focada em outras coisas que não vinham diretamente pro público. Aqui, no final dos anos 90, nós não temos uma data oficial exatamente de quando começaram, mas tudo provavelmente pode ser iniciado com esse documento aqui. No capítulo 2 de Pop Playtime, nós temos acesso ao escritório oficial de Elliot Ludwig, onde nós temos acesso a um documento oficial que não tem data específica. Ele é apenas numerado como Experimento 814. E o que nós temos aqui é bastante estranho para uma fábrica de brinquedos. A descrição do documento descreve um estranho experimento com um rato vivo. Até aí, tá tudo certo. Mesmo que isso não seja de conhecimento de público geral, muitas empresas que criam perfumes, cosméticos e outras coisas sempre fazem testes em animais pequenos antes do lançamento. Porém, esse teste aqui é levemente estranho. De acordo com a descrição dele, o teste do Experimento 814 seria especificamente pegar um rato vivo, de alguma forma matar ele sem que isso danificasse os seus órgãos internos e mergulhar ele depois disso em um pote ou um recipiente repleto de gel. Logo depois disso, o corpo dele seria conservado então e choques elétricos seriam aplicados no rato para tentar reviver ele após ele já ter morrido. A fórmula que eles utilizariam para poder tentar reviver esse rato, em geral, seria justamente utilizando as propriedades das flores de papoula, ou seja, eles iam pegar flores de papoula, colocar ali junto daquela mistura de gel para poder tentar fazer o rato voltar à vida. Então, de acordo com a base que nós temos aqui no documento, a ideia desse experimento aqui era matar um rato e depois trazer ele de volta à vida usando Pra reviver a filha do Elliot. flores de papoula. De acordo com a própria descrição que o Elliot Ludwig dá pra isso daqui, deem uma olhada. Vou jantar, se comportem. A galera do chat vai se comportar, né, galera? A Moon vai jantar, se comporta. Eu ainda acredito no potencial da flor de papoula. Suas estranhas propriedades me levam a acreditar que a mistura e o procedimento correto podem alterar as propriedades da vida. Eu falei lá no começo do vídeo que aquela coisa das flores de papoula serem consideradas como flores de ressurreição era realmente uma coisa importante aqui, né? Ok, então. Isso soa absurdamente um pouco mais tenso do que poderia soar pra uma empresa que tá fazendo brinquedos infantis. Por que exatamente a gente tem experimentos aqui tentando trazer coisas de volta à vida? Bom, em 2024 nós tivemos também um ARG repleto de enigmas e documentos específicos da história, onde alguns deles fazem uma datação interessante. Esse documento que tá aparecendo aqui na tela é bem interessante. Parece ser da mesma época. Ele mostra basicamente que a empresa da Playtime Company estava indo nessa fase atrás de doutores. Doutores e cientistas específicos que tivessem alguns diplomas muito gerais. Como o diploma desse cara que tá sublinhado aqui na lista, conhecido como Dr. Harley Sauer. Esse personagem da história parece que quando ele era alguns anos mais jovem, chegou a aparecer em um programa de televisão que era patrocinado e feito pela Playtime. O nome desse show era Programa dos Jovens Gênios, apresentando várias ideias de pessoas e jovens cientistas em geral. Foi daí, basicamente, que Leif Pierre pegou o nome desse doutor e enviou para que a Playtime contratasse ele. Harley Sauer, com seus diplomas específicos, parecia ter um nível de conhecimento Porra, já deu spoiler de quem que é já. bastante forte para poder trabalhar em uma fábrica de brinquedos. Ah, Que ele possuía conhecimento Eu não em sabia. neurocirurgias e várias áreas do cérebro humano. Logo depois que foi contratado, temos alguns outros documentos específicos de Harley sendo elevado a um cargo onde ele sugeriu que a empresa começasse a ser de certa forma separada em colunas diferentes. Esses experimentos que tinham sido feitos até o momento, conduzidos inclusive pelo próprio Elliot Ludwig, mas aí se tu não sabia, é grave. Os Pop Playtime eu joguei sem... Ó como é que eu tava pra história, ó. Eu não via todas as fitas, eu não ficava procurando vídeo no YouTube pra ver. Tanto é que sempre o foco dos meus vídeos do Pop Playtime Estranho sempre foi a gameplay. Porque em história eu não mexo. Porque é muita coisa pra ficar procurando e pra ficar sabendo. Eu tô procurando agora porque depois do capítulo 3 eu procurei algumas coisas, assim, né? Mas não procurei tanto, assim, mas dei vontade de procurar. Mas aí quando eu joguei o capítulo 4... deixei quieto. Mas como o 5 tá chegando... aí tô resolvendo ver aqui agora. Muita coisa, mano, muita coisa... Não vi. Pronto, galera, voltei. Eu fui pegar minha comida. Rapaz, tu é doido, vou comer um cuscuzinho aqui. Delicioso. O que eu tava falando mesmo? Eu tava falando... eu não lembro o que eu tava falando. Cortaram minha linha de raciocínio, né? Já era. Sei lá.
tinham sido um fracasso. Afinal de contas, já estávamos no experimento 814 e eles ainda não tinham conseguido aparentemente sucesso no que eles gostariam de ter. Experimentos esses que parece que o objetivo delas era utilizar as propriedades das flores de papoula para poder tentar trazer alguma coisa da morte de volta pra vida ou algo parecido com isso. Não temos certeza ainda. Enfim, assim que Harley Sauer é contratado, ele sugere a ideia de separar a empresa em duas colunas diferentes. Funcionários que deveriam e não deveriam saber sobre esses supostos experimentos que estão sendo feitos dentro da fábrica. E é então que a Playtime Company cai pra dentro da área literalmente, onde crimes começam a ser cometidos dentro da empresa. Sauer se torna o cabeça e a pessoa que está comandando uma ideia de projeto conhecida como Iniciativa Bigger Bodies. A ideia desse projeto é bastante simples. Cientistas... Mas não já tinha... Os crimes já não tinham acontecido? Porque a Pop já não era... A Pop já não era a filha do criador? Ou isso foi depois? Já não era? extremamente selecionados e funcionários também muito específicos começariam a receber um bom dinheiro para realizar experimentos ilegais dentro da fábrica. Não apenas ilegais, mas bastante criminosos de forma geral, porque seriam feitos em seres vivos. Se vocês pararem para observar, nesse próprio documento aqui do experimento 814, Elliot Ludwig diz que provavelmente eles teriam sucesso se conseguissem testar os seus experimentos em corpos e seres vivos maiores do que um rato. E é exatamente isso que eles decidiram fazer. E a matéria-prima para esses experimentos, bom, eles já possuíam. Como eu tinha falado pra vocês antes, apesar de nós não termos uma data específica pra quando foi a contratação do Dr. Harley Sauer na história, muitas pessoas especulam com a ideia de que essa data foi possivelmente poucos anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Por que, Link? Simples. Porque... Sabe por que ele virou uma TV? Não, calma, que aí é spoiler, calma, tá adiantando. O meu cérebro é muito pequeno, calma. Eu tô assimilando primeiro o que o Linkzinho tá falando, calma. Nessa época em específico, a empresa da Playtime possuía dentro da fábrica principal um ambiente conhecido como orfanato da Playcare. Podemos dar uma olhada nessa Playcare em geral, toda dentro do terceiro capítulo da história. A Playcare é basicamente um local que tinha tudo o que uma criança absolutamente precisaria pra viver. Tínhamos uma ala completa com minijogos e brincadeiras feitos e separados pra crianças, um literal orfanato com quartos e camas separadas, uma escola que foi feita especificamente dentro do local para que as crianças nunca precisassem sair, deixem esse detalhe, nunca precisassem sair. E de fato, depois da Segunda Guerra Mundial, por conta de vários adultos terem perdido suas vidas, existia um número gigantesco de crianças órfãs espalhadas pelo mundo. Então, era o momento perfeito para que a Playtime adotasse várias dessas pessoas pro orfanato que eles tinham dentro da própria fábrica e depois, se fosse necessário, eles poderiam simplesmente sumir com algumas dessas crianças. A iniciativa Bigger Bodies então começou com a fundação da The Game Station, uma área que também foi criada dentro da fábrica. E nós temos um quadro dentro do jogo que ele exemplifica perfeitamente o que é essa área da Game Station. Bom, pelo menos exatamente o que ela deveria simbolizar, né? Percebam como na parte de baixo nós temos várias crianças brincando e se divertindo com minigames, mas na parte de cima temos cientistas anotando coisas em documentos específicos. Para que são esses documentos? Bom, eles são para selecionar certas crianças para uma coisa que poderia acontecer com elas mais pra frente. Explicar a iniciativa Bigger Bodies, para que ela servia, o que eles fizeram com esses experimentos e tudo mais. Bom, como eu tinha dito antes de uma forma geral para vocês, os experimentos da Bigger Bodies, eles foram feitos com não apenas um ou dois, mas vários objetivos em mente. Por exemplo, nós temos até uma frase de um dos vídeos ali que a gente consegue encontrar no Pop, que é uma frase do Dr. Harley Sauer, onde ele diz: brinquedos gigantes, podemos aumentar nossa força de trabalho e simultaneamente diminuir o número de processos e pessoas em nossa folha de pagamento, se as pessoas que temos trabalhando não forem pessoas. Dá pra gente perceber que tem muitos objetivos avulsos aqui nesse projeto, né? Tanto gastar menos dinheiro, eles serem menos processados de algumas formas, né? Porque a Playtime era uma empresa que colocava os funcionários talvez pra trabalhar um pouco demais, terem funcionários... Porra, mas evitar processo fazendo esse tanto de crime assim? Aí é acumular processo, né? Com mais força, entre vários outros detalhes. Mas enfim, pelo que a gente já tinha visto, dá pra entender mais ou menos como é que funciona o projeto e a iniciativa Bigger Bodies, não é? Pegamos uma mente e uma pessoa que inicialmente é humana, matamos ela, tiramos o cérebro e órgãos do corpo, colocamos em um outro corpo de um brinquedo gigante e usamos esses experimentos com flores de papoula pra poder tentar trazer essa pessoa de volta à vida, meio que transformando ela em um brinquedo vivo, de carne e osso que precisa se alimentar. É aí que entra toda aquela parte da Game Station que eu falei pra vocês, né? A Game Station, jovens, era um pedaço da fábrica em geral que foi construída justamente com minigames específicos para poder testar a capacidade mental das crianças dentro ali da fábrica. Existiam 3 testes ali na Game Station em geral, um deles era o teste de memória musical, tínhamos um outro minigame conhecido como Abrace o Huggy Wuggy e também tínhamos o brinquedo do Estátua. As notas que as crianças poderiam conseguir ali nos testes da Game Station iam de 1 a 5, e dependendo da nota que uma criança tirasse, ela poderia ser mais ou menos apropriada para algum brinquedo específico, sabe? Tipo, se o corpo da criança, por exemplo, se
se move muito bem, talvez ela funcionasse até que legal, por exemplo, com um experimento que tem um corpo não tão humanoide, pra criança não ficar confusa, pro cérebro dela não rejeitar o corpo, ou alguma coisa parecida com isso. E com isso, chegamos no momento dos experimentos. Não antes, inclusive, de falar pra vocês que no ano de 1990 também, por sinal, foi lançado um novo brinquedo de sucesso da Playtime, que era a bonequinha da Mommy Long Legs, que era um bonequinho que lembra meio que chiclete e bonequinho que estica. Só isso mesmo, tem um comercial maneiro da Mommy Long Legs e eu achei que era legal, importante falar aqui. Experimento 1222, Mommy Long Legs. Já que a gente já tava falando dela, vamos com ela primeiro. Esse experimento aqui foi feito a partir de uma criança com idade desconhecida, cujo nome era Mary Payne. Os experimentos é em ordem cronológica também? Porque se for 1200 e pouco, o experimento, né? O experimento 1200. Aí depois foi o experimento 400. Aí depois o experimento 700. Aí depois o experimento 300, por exemplo, né? Dando uma base assim de número assim. Aí fica meio desconexo, né não? Aí outro experimento, deixa eu ver o nome desse experimento aqui. 1199, 1188. São sim. Eles são tipo experimento 1000 é seguido em ordem cronológica. Essa é a ordem cronológica. Então, a Mommy Long Legs foi a última a ser feita. Então, de acordo com essa linha aqui, então. Primeiro foi o Boxy Bull, depois o Yanabe, depois o Huggy Wuggy, Catnap, Thomas Clark e aí a Mommy Long Legs. É isso? É porque ele falou de ordem cronológica no vídeo, mas tá embaralhado, né, os experimentos. É isso mesmo? Ok. Então, realmente, como é que fala? O 1006 é um dos primeiros aí, um dos mais pericolosos. O tratamento da Mary Payne como criança, na época em que ela ainda não tinha se transformado em um experimento, não é exatamente conhecido. Pelo menos até onde a gente sabe, em geral, o experimento Mommy Long Legs possui apenas um documento específico que é importante, que é esse aqui. É um documento de um pedido de transferência que a gente pode encontrar lá no segundo capítulo. Nele, os funcionários estão pedindo para transferirem a Mommy Long Legs para algum outro lugar. Porque apesar da cirurgia ter sido um sucesso, né, e a Mary ter sido de fato transformada em um brinquedo gigante, ela consegue esticar o corpo, ela é ágil, tem muita força física, e ela age muito bem com aquele corpo, a agressividade dela foi destacada como um problema. Parece que a Mary, depois de ter sido transformada na Mommy Long Legs, não gostava tanto assim dos funcionários. Ora, vejam só que surpresa. A maioria dos cientistas conseguiram contornar essa ideia colocando a Mommy Long Legs pra, entre aspas, trabalhar na Game Station tomando conta das crianças. Ela genuinamente agia como se fosse uma mãe ou uma espécie de irmã mais velha. E lidando com outras crianças, né, que eram próximas da idade dela ali, ela ficou muito mais tranquila em geral e parou de ser muito agressiva. Mesmo assim, ela ainda não gostava de nenhum dos funcionários. Experimento 1199, Thomas Clark. Depois de ter adquirido aquele câncer de pulmão que foi se deteriorando conforme os anos passaram, o Thomas Clark trabalhava na Playtime CEO ali como um pediatra da empresa por algum tempo. Ele se colocou como voluntário para poder fazer o experimento depois que o câncer já tinha se tornado irremível, né? Ele já estava nos estágios finais do câncer, então decidiu em tese, né, tipo, tentar sobreviver de alguma forma se tornando um experimento. O problema é que esse daqui é um exemplo de experimento que deu errado. Nós não temos nenhum documento relatando nada a respeito do Thomas Clark, a não ser um vídeo que foi postado pelo próprio pessoal da Mob Games. Esse vídeo fala sobre toda a etapa da cirurgia dele. A gente tem alguns áudios e alguns vídeos gravados com os próprios cientistas e doutores fazendo testes depois de fazer a cirurgia, vendo se ele tem reações nos olhos, etc, etc. É um vídeo simplesmente perturbador e pra mim um dos mais bizarros que já foram lançados de Pop Playtime. Principalmente pelo fato, jovens, de que o experimento parece ter dado errado. Tipo, parem e vejam um pouco dessa cena. We have eye movement. Can you hear us, Thomas? Pra que vocês viram a cena, se liga um pouco na descrição do que rolou. Se liga na brisa. A doutora que tá fazendo a gravação aqui fala um pouco sobre como esse experimento acabou dando um pouco errado de alguma forma. Parece que depois da cirurgia, Thomas teve uma boa reduzida na sua capacidade mental de pensar e raciocinar de forma geral. Então é como se ele tivesse, tipo, perdido metade da capacidade de inteligência dele. A cirurgia matou ele como um ser humano, tirando sua capacidade de pensar, tirando sua capacidade de falar e simplesmente arrancando algumas das suas memórias, como se ele simplesmente parecesse confuso e não soubesse o que estava acontecendo, nem o porquê ele tava ali. É como se do nada ele tivesse passado de um humano pra um bicho e ele não sabe exatamente como reagir, nem como falar, nem como se mover direito. O mais brutal ainda, jovens, é que por ele ser um experimento um pouco diferente, outros experimentos o atacaram dentro de uma gaiola.
e isso praticamente quase matou ele, fraco. e eles tiveram que ficar tipo 10 horas numa sala de cirurgia tentando estabilizar ele como experimento, e depois disso, em geral, né, ele acabou ficando só tipo trancado em uma outra cela, porque tiveram que deixar ele isolado de outros experimentos. Thomas Clark conseguiu em tese sobreviver ao seu câncer, mas ao custo de ter perdido boa parte da sua cabeça, suas memórias, sua humanidade e sua liberdade também. Não sabemos ao certo porque outros experimentos atacaram ele. Sobreviveu preso, né? Meio que tá só vivendo, sem Em sentir geral, nada. algumas pessoas acreditam que pode ter sido defeito de formação, outras acreditam que talvez seja porque ele é um ex-funcionário da Playtime. Bom, fica aí aberto pra você pensar o que você quiser. Experimento 1188. Catnap. Eu acho louco, tem umas histórias por trás bizarras assim. E muita cena do jogo seria infantilizada de propósito. Capítulo 5 parece muito colorido. Muito, até demais. Eu não entendo a brisa. É a mesma coisa com o FNAF. A história é sobre matar criança. Criança morta. E aí é tudo colorido. Ah, mas é porque a estética infantil, as crianças e tal, são brinquedos. Mano, tem como você fazer isso sem infantilizar demais? Período de novembro do ano de 1990, junto do ano onde a Mommy Long Legs foi lançada inicialmente, também tivemos o início do pra atrair o experimento público Catnap. infanto-juvenil. Uma coisa interessante a respeito desse experimento, jovens, que é muito massa, é porque ele foi criado aqui no meio por uma criança considerada um pouco problemática. Essa, nós temos o nome, nós temos o rosto, nós temos fotos e tudo mais, que é uma criança de 7 anos chamada de Theodore Granville. Esse garoto era considerado um pouco problemático para os funcionários, principalmente porque nós temos vários relatórios da equipe falando que Theodore costumava falar muito sozinho em alguns momentos. O que por si só não é alguma coisa muito estranha, afinal de contas muitas crianças dessa idade têm amigos imaginários, por exemplo. O guri até chegou a fazer um desenho, inclusive, dele mesmo, com seu amigo imaginário em um certo momento, que se vocês conhecem a história de Pop Playtime, vocês já sabem que isso daqui, né, não é um amigo imaginário, mas enfim, isso levantou muitas suspeitas depois que algo em específico aconteceu. Durante uma noite, o menino ouviu a voz do seu amigo imaginário falando para que ele roubasse um grab pack, né, que são aquelas ferramentas de mãozinhas que os funcionários costumam utilizar para poder abrir portas e tudo mais dentro da fábrica, e esse amigo imaginário instruiu o Theodore a usar esse grab pack para abrir uma porta da fábrica em específica, do local de manutenção. Esse pedaço em específico é estritamente estranho, porque a porta da sala de manutenção quase acabou sendo aberta, e, de acordo com os próprios funcionários, por sinal, a porta de manutenção não poderia ser aberta apenas por uma pessoa, ela tinha que ser aberta pelos dois lados, o que significa que sim, esse amigo imaginário precisava existir. Inclusive, o próprio Thomas Clark, que ainda não tinha morrido na época, ele falou que viu esse amigo imaginário, viu uma silhueta ali, então, pois é, o amigo imaginário de fato existia. Enfim, o garoto tinha pouca idade e acabou infelizmente não sabendo usar o grab pack e foi eletrocutado na porta, até chegar em uma quase morte. Ele recebeu cuidados médicos da forma como deveria, mas o Dr. Sauer acreditou que essa era uma ótima oportunidade para adicionar o moleque já no programa Bigger Bodies. Por que não, né? Então, ele passou por uma cirurgia pesada que durou 4 horas a mais do que o normal, no entanto, com um sucesso estrondoso. O garoto se transformou em um brinquedo que ainda nem tinha sido lançado em geral, conhecido como Catnap. Catnap tinha uma habilidade muito específica e interessante para tomar conta das crianças. Ele tinha uma espécie de gás sonífero vermelho que ele soltava durante a noite na Playcare, e que inclusive, se vocês prestarem atenção nos próprios cenários da Playcare, no capítulo 3 do jogo, vão perceber que todas as camas de crianças têm canos de gás conectados ali com elas. Esse gás era utilizado para fazer com que as crianças dormissem. Assim, elas não teriam nem a mínima chance de ficarem saindo e perambulando pelos lugares da fábrica durante a noite. Dá pra vocês perceberem que a empresa da Playtime nesse ponto aqui, os caras já tinham perdido todas as estribeiras, né? Os caras tinham um orfanato pra poderem manter crianças presas como se fosse uma fazenda, e eles ainda drogavam as crianças pra dormir, pra elas não descobrirem as coisas bizarras que eles faziam. Maluquice. Experimento 1160, Boxy Boo. Temos muita pouca informação sobre esse experimento aqui, apenas sabemos que uma criança inicialmente foi transformada em Boxy Boo, e o nome desse personagem aparece apenas no Project. Olha o tempo que dura. Pra tu ver o quão relevante é. Só foi criado pra ser um boneco novo pra colocar no Project Playtime. Project Playtime como um personagem jogável, como um monstro. Ele com certeza absoluta foi uma grande falha como projeto da Bigger Bodies e considerado como inútil, principalmente porque esse experimento tinha muita fome e isso tornava agressivo e incontrolável. Eles encontraram uma utilização pra ele colocando ele em áreas mais baixas, onde ele era o responsável por lidar com funcionários que tivessem visto o que não deveriam. Ou seja,
Se um funcionário descobrisse algum podre da Playtime que não deveria descobrir, os caras da Playtime começaram a meter o louco. A gente joga ele pra dentro do porão e o Boxy Boo vai almoçar. Experimento 1666. Warnaby. Warnaby é um antagonista que provavelmente vai estar presente no capítulo 4 de Pop Playtime. E apesar de não ter sido lançado o capítulo 4... Esteve, e é completamente bucha. Ainda enquanto eu tô produzindo esse vídeo, já temos alguns documentos soltos do seu personagem que foram revelados em um ARG que aconteceu em 2024 em geral. Warnaby foi também considerado como um fracasso, porém a história dele é um pouco diferente das outras também. A criança que foi transformada em Warnaby era um garotinho conhecido como Queen Nevinson, que de propósito ele falhava nos testes da Game Station, talvez por não ter interesse em demonstrar grandes notas ou algo do tipo, sabe? Ele simplesmente não tinha interesse em tirar grandes notas e o Dr. Harley Sauer em pessoa teve algumas conversas com ele, como se fosse uma sessão de terapia, sabe? Falando que ele deveria dar tudo de si, que ele deveria se esforçar mais nos testes e tal. Isso acabou sendo uma manipulação. O garoto se esforçou bastante nos testes e tirou notas máximas em quase tudo. Logo depois disso, ele foi aprovado pro teste do Warnaby, que é uma espécie de leãozinho colorido. Ele é forte, ágil e pesado. Apesar da cirurgia ter sido um sucesso, o restante das funções cerebrais do garoto como ser humano foram muito debilitadas. O Warnaby, como experimento, passou então a agir quase como se fosse um cachorrinho. Ele não falava, apenas obedecia. E se apegava muito fácil também aos funcionários da fábrica. Ele acabou entrando em uma espécie de depressão, assim, depois que o Dr. Harley Sauer parou de visitá-lo, considerando que esse experimento aqui foi um fracasso. O dono dele... Experimento 1170, Huggy Wuggy. Apesar do brinquedo ter sido lançado muito antes do experimento em geral, nós não sabemos quase nada a respeito do experimento do Huggy Wuggy como um todo. Não sabemos a criança, nem o rosto da criança que foi transformada em Huggy Wuggy, apenas que foi considerado... Vai revelar só no último capítulo. ...como um grande sucesso. Huggy Wuggy foi colocado na Playtime como guarda noturno, digamos assim. Quase como se ele... Cara, que doideira. O mais famoso a gente não sabe porra nenhuma. fosse um sistema de segurança vivo. Ele é uma espécie de estátua que fica parado na porta da fábrica, e se alguém entrar na fábrica durante os períodos noturnos onde ela está fechada em geral, a função do Huggy Wuggy é simplesmente atacar e matar essa pessoa. No primeiro capítulo nós podemos nos encontrar com ele, e é simplesmente maravilhoso, porque já faz tipo uns 20 anos que a fábrica foi fechada, e mesmo assim ele ainda se mantém ali, obediente. No primeiro capítulo nós também temos alguns dutos de ventilação, que mostram algumas escritas do Huggy Wuggy, mostrando que ele também sabe escrever e se comunicar, por sinal. Foi ele que escreveu? Experimento não numerado, Kissimissy. Kissimissy é basicamente uma versão feminina do Huggy Wuggy, assim como em questão de boneco, nós também temos aqui um experimento. Sabemos menos ainda sobre ela, não sabemos nem o número de experimento para poder ser direto, não temos praticamente nada, mas Kissimissy se provou no capítulo 2 e no capítulo 3 de Pop Playtime como um dos personagens e experimentos mais inteligentes de todo. Ela era aparentemente muito obediente, tem a capacidade de se comunicar. No capítulo 2 do jogo, ela ajuda a gente a abrir uma porta, enquanto que no capítulo 3, a gente pode encontrar ela triste, mexendo numa foto, mostrando que ela ainda tem memórias intactas de quando era um ser humano, e inclusive vemos ela interagindo com a boneca Pop. Por último, mas não menos importante, experimento a professora maldita! Professora Delight. Acho que é importante destacar esse experimento aqui, principalmente por ter sido um dos que foi feito em massa, ao invés de ter sido feito um experimento só. Em algum momento nos anos 90, o pessoal da Playtime decidiu que seria uma boa ideia, ao invés de terem seres humanos ensinando na escola da Playcare, colocarem experimentos vivos pra poder ensinar. Então, tiveram a ideia de, aparentemente, adaptar pessoas adultas a experimentos, fazendo com que assim, eles pudessem talvez ser mais inteligentes e mais destacados. 8 versões diferentes dessa suposta professora Delight foram criadas, como 8 professoras diferentes que tinham na escola. No período de tempo que o jogo se passa, das 8, apenas uma ainda está viva. Em 1991, uma nova linha interessante de brinquedos foi anunciada. Se tivesse mais de uma no meio daquela perseguição ali, PQP. E lançada em geral, que era justamente a linha de brinquedos da qual Catnap fazia parte. Ok, os experimentos acabou, agora vai continuando aqui. Nossa, mas aconteceu coisa pra caralho em 95. Aí depois tem os capítulos. Esses conhecidos como os Smiling Critters. Eles eram um grupo que parecia muito com tipo ursinhos carinhosos, sabe? Se a gente for pensar. Eles eram animaizinhos, cada um deles com uma coisinha no pescoço pra representar a personalidade. E como 8 bonecos em geral, eles tiveram uma pequena série animada na TV que rendeu um sucesso quase que imediato. Porém, como nem tudo são flores, houveram alguns pequenos defeitos na produção desses brinquedos, principalmente com a produção dos brinquedos do Catnap. Porque pra caso vocês nunca tenham tido um desses, os brinquedos feitos pros Smiling Critters em geral, eles tinham aquele famoso intuito de serem aqueles brinquedinhos que você puxa a cauda do bichinho e ele solta um cheirinho que ajuda as crianças a dormir, sabe? Como se fosse tipo essência de maracujá, de erva doce pra deixar as crianças mais calmas. Então, o Catnap, o brinquedo dele acabava... Porra, mas...
Caralho, mano, o filho da puta do boneco do Catnap, ele faz essa merda aí, ele taca o ar dele pra a galera dormir e os caras... Não, vamos colocar o mesmo, os que deixam as crianças malucas pra poder o pessoal dormir. Meu Deus do céu. Por soltar a mesma fumaça vermelha que o Catnap da fábrica. Uma fumaça que era muito mais tóxica, por sinal. Ou seja, crianças que tinham o brinquedo Os caras colocaram a mesma fumaça, mano. do Catnap em suas casas, começaram a utilizar ele todos os dias, tendo pesadelos. E isso não apenas não foi um bom sinal, como se tornou uma polêmica que chegou a passar na televisão na época, recebendo esse comercial aqui e essa notícia de jornal. Este é Catnap. E como os outros da mesma linha, você puxa o rabo dele e... parece bem inocente. Entretanto, pais do país inteiro estão reportando que seus filhos estão passando por pesadelos estranhos e até violentos. Você tá vendendo boneco com cheiro de maconha, mano. Sorridentes, bonecos Catnap. Agora, com... Pois é, né? Talvez a Playtime tivesse muito a esconder das autoridades. O Catnap foi removido do quadro de vendas de personagens ali dos Smiling Creatures, mas mesmo assim as polêmicas não acabaram por aí. Nunca acaba. Isso nos leva a outro ponto. Existem algumas... Hã? Isso é do vídeo? por aí. O que foi isso? Isso nos leva a outro... Algum erro aqui de renderização, sei lá. Na hora que foi salvar o vídeo. Porra, é essa? Ponto. Existem algumas histórias de funcionários da fábrica mais separados ali, como por exemplo de um cara chamado Ryan Stowe, que a gente tem alguns documentos sobre ele aqui, alguns detalhes sobre ele ali, que valem a pena falar, por exemplo. Nossa, esse cara eu nunca vi na minha vida, esse cara eu não lembro. Esse cara aqui, Ryan Stowe, a gente tá falando de um funcionário de alto escalão da fábrica, mas que não era tão alto assim, né? Ele não sabia sobre a iniciativa e o projeto Bigger Bodies. Escalão médio. A gente tem vários documentinhos de reports, de incidentes estranhos que ele ficava vendo na fábrica, porque, né, ele não sabia que tinha brinquedos gigantes assassinos espalhados por aí. Então tem alguns reports dele, por exemplo, vendo a estátua do Huggy Wuggy e achando estranho, porque ele achou que os olhos dela ficavam se mexendo às vezes. E aí o disclaimer é que parece que ele sempre enviava esses relatos pro Leif Pierre. Então em algum ponto da história, ele acabou descobrindo sobre a iniciativa Bigger Bodies, aí isso leva a gente pra esse documento aqui, que é uma carta meio direta dele dizendo que provavelmente vai ser morto, porque depois de ter descoberto sobre a iniciativa Bigger Bodies, ele descobriu que alguns parafusos do carro dele tinham sido afrouxados, então ele praticamente sofreu um acidente de carro, mas acabou saindo bem. Pouco tempo depois disso, ele de fato acabou não saindo vivo, e a gente tem um vídeo do próprio Boxy Boo presuntando o cara. Eu nunca vi esse vídeo. É, né? Sabia demais, já era. Porra, mas ele foi aí pra quê? Ih! Em uma época próxima a um acidente, coisas estavam começando a ficar um pouco estranhas na Playtime CEO, conforme nós podemos ver, inclusive, até mesmo vídeos e cartas do próprio Dr. Harley Sauer. É do Project Playtime? Só pra poder ter alguma relevânciazinha, assim. Falando sobre como a empresa Almoçou. tá meio desorganizada, pessoas estão constantemente vendo coisas que elas não deveriam ter visto e estão sempre encontrando coisas que elas não deveriam, né? A gente tem um monte de vídeos de funcionários destacando que encontraram algum experimento da Bigger Bodies que eles não deveriam ter encontrado. Nós temos, por exemplo, um vídeo que foi postado até no canal da Mob Entertainment de um dia em que o Huggy Wuggy fugiu da fábrica. Ele chegou a ser acalmado depois com tranquilizantes, mas o fato só dele ter fugido por um breve momento fez com que algumas pessoas e funcionários ficassem desaparecidos, entre aspas aí, né, 5 capotados. motos e Porém, a 6 partir daqui, o desaparecidos. destino já estava selado, porque a próxima passagem da história é essa aqui. 1995 é provavelmente a data mais importante que a gente tem dentro da timeline de Pop Playtime, né? E dentro da empresa da Playtime CEO. Por que que aconteceu aqui? O público de Pop Playtime CEO. Por que que aconteceu aqui? Hour of Joy, né? A hora da alegria. Quê? Aqui, o público de Pop Playtime CEO. Por que que aconteceu aqui? Hour of Joy, né? Bugou aqui. Que a gente tem dentro da de timeline novo. de Pop Playtime, né? Ué. E dentro da empresa da Playtime CEO. bem. Por que que aconteceu aqui? O público de Pop Playtime CEO. Por que que aconteceu aqui? Hour of Joy, né? A hora da alegria. Isso tudo aconteceu por conta de um experimento. Um experimento que eu não tinha falado até o momento. Experimento 1006. Conhecido como Protótipo. Esse daqui é um experimento específico, jovens, que foi feito desde o começo da Playtime. Não sabemos exatamente quando ele foi criado, mas aparentemente ele é um daqueles que não foi feito pelo Harley Sauer. Na real, o cara
cara que idealizou esse projeto todo aqui foi o Elliot Ludwig. A gente inclusive consegue encontrar alguns áudios e algumas fitas falando sobre o experimento 1006. Como ele seria, em tese, o experimento mais importante, mais inteligente e mais exclusivo ali da Playtime. O próprio Sauer em si não sabe exatamente tudo a respeito do experimento 1006. Temos uma fita no final do capítulo 3 do jogo, por exemplo, onde Sauer fala que dentro do experimento 1006 existe um segredo que ele tá tentando cavar. Provavelmente, talvez, o segredo do sucesso desse experimento. Pelo menos pelo que sabemos pela descrição e os documentos do 1006, sabemos que ele tem uma capacidade muito forte de liderar, de cooperação, de se comunicar com outros experimentos também, até de uma forma meio telepática, parece. Inicialmente, nós temos uma fita de gravação de áudio onde um doutor específico descreve como em certo momento o 1006 recebeu uma parada muito simples, como uma espécie de pequena luz de laser em geral, e utilizou essa pequena luz de laser, desmontando ela para construir um aparelho que deu pane nas câmeras da sala onde ele estava preso, né, da cela, digamos assim. Quando as câmeras foram ligadas novamente, o 1006 não estava mais dentro da cela, pelo menos de acordo com a câmera, né. O que acontece é que o 1006 foi para um canto daquela sala onde ele estava preso, no ponto cego da câmera. E aí quando a porta abriu, ele tentou fugir, mas tinham 2 guardas, então um desses guardas foi fechado e aí só rolou uma baixa. Mas mesmo assim, isso mostra que o experimento 1006 é completamente inteligente. Ele também tem a capacidade de imitar vozes de pessoas e em uma fita de vídeo, nós vemos ele até mesmo aprendendo o formato e o padrão como o Dr. Harley Sauer fala. Ele não copia exatamente só a voz, mas também o gestual, a forma como aquela pessoa se comunica. Ele também foi o responsável... Tá, a história tá muito legal e tudo mais e tal, mas... assim, o doutor, esse Harley aí, também foi colocado como alguém muito inteligente na lore, não mais que o protótipo, né, pelo visto, mas ele é o doutor fodão aí, muito inteligente que no jogo ele não é nada. Sabe como a gameplay do jogo estraga um pouco da história também? Porque no capítulo 4, ele não faz nada que se diz ser feito na história. Diz que ele é inteligente, que ele ficava vendo os experimentos e aprimorando as coisas e não sei o que lá. Ele cuidava dos experimentos, decidia qual que era que não valia e não sei o que lá. E no final, falou e no capítulo ele não é porra nenhuma. Eu tenho receio do protótipo ser esse vilão bizarro, terrível e horrível, e ele ser só mais uma boss fight que acaba em minutos. Sabe? Eu tenho esse pensamento, assim, esse receio. Porque, e daí se na história ele é o fodão, se na gameplay, realmente no acontecimento do jogo, tudo acaba em minutos. Tá ligado? Bom. Por isso que quando teve o capítulo 5, eu acho uma coisa que eu acho que eu não mencionei, mas por isso que eu pensei que aquele capítulo não ia ser o último. Mano, tem que ter o capítulo só focado no protótipo. Não tem que ter inimigo secundário, inimigo terciário pra poder fazer as coisas rolarem e ter coisas no meio pra poder encher gameplay, né? Preencher gameplay. Não, mano. O bagulho é o vilão principal. Sabe? É ser focado tudo nele, não ter plot B, plot C, é o plot A completo. Ser focado inteiramente nele, nos seus propósitos, em tudo que for feito. Se ele for morto em uma boss fight rapidinha, de 3, 5 minutos, igual o Doe, por exemplo, que bucha. O doutor foi muito bucha. O Yanarbi também, que eu achei que teria essa sensação de você ficar andando pelo jogo e ele te perseguindo, você ter que ficar quietinho, também não serviu de nada. Afinal, a parte que eu joguei bugou no capítulo 4, né? Ele nem aparece. Por aquela tentativa de fuga do menininho que virou depois o Catnap, Vamos ver, né? Inclusive, temos documentos que falam que depois que o Catnap se tornou, né, um experimento da Bigger Bodies, ele tava sempre seguindo o 1006. E o Pionossauro, eu não sei qual que é a história do Pionossauro. Pra mim, o Pionossauro, que se foda o Pionossauro. Muita gente hypou o Pionossauro, muitos fãs, mas pra mim, ele não era relevante em nenhum momento e ele morreu em 5 segundos. Então, e daí? Não era nem pra ter apresentado esse piano dinossauro, se era pra ele morrer em 5 segundos de gameplay. Aparecer e morrer.
Ou seja, depois que o 1006 começou a se comunicar com outros experimentos, ele começou a bolar um plano. Esse plano aconteceu no dia 8 de agosto de 1995. A The Hour of Joy, aqui na fábrica da Playtime, A hora é da o mais alegria. próximo que nós podemos dizer que temos de um plano de luta em massa pela liberdade dos... Não fala assim, eu tava hypada. Não, mas... 5 segundos de vida, o cara... 5 segundos de tela ele teve na gameplay. Hypar um personagem que morre em 5 segundos. Era por causa do ARG. É por isso que eu não fico vendo ARG, fica vendo historinha e lore, porque a expectativa de vocês fica lá no alto e depois vocês decepciona. Tá ligado? Pra mim já foi decepcionante o suficiente eu ter jogado o capítulo 3 e ter achado legal, gostei, hein? E quando eu joguei o 4 era uma bosta. Já foi decepcionante aí. Imagina quem ficou acompanhando tudo e quando recebeu o capítulo tava uma merda. Brinquedos. O que aconteceu aqui foi simples na realidade. Sobre o controle e as ordens do experimento 1006, todos os experimentos da Bigger Bodies se tornaram agressivos absolutamente ao mesmo tempo. E já que vários deles estavam soltos pela fábrica, interagindo com crianças, o cara subindo, interagindo com funcionários, dentro de celas, isso gerou uma revolta a qual eles não puderam lidar. Toda essa revolta... Que lugar é esse que esse cara tá subindo? Tá fazendo speedrun, mano? Funcionários, dentro de celas, isso gerou uma revolta a qual eles não puderam lidar. Toda essa revolta começa com Huggy Wuggy aparecendo nas câmeras. Ele tá tranquilo, na parte inicial da fábrica, onde temos visitantes entrando, então tudo começa. Caraca. eu genuinamente eu não entendi porque que tanto youtuber olhou pra essa cena super impressionado. Caralho, matou tudo. Eu já sabia, não era óbvio não que eles tinham matado todo mundo? Ou eu sou antipático, sei lá. Não tenho simpatia pelo tanto de gente que morreu. Pra mim eu já sabia já, mano. Todo mundo morreu. Os bichos matou todo mundo. Pra mim era isso. No primeiro capítulo, que os funcionários desapareceram. Vem aqui na fábrica. Os funcionários estão ainda aqui. Não tava lá, não. Não tava. Morreram tudo. Foram todos comidos. Huggy Wuggy começa a atacar todas as pessoas que ele vê, Mommy Longlegs começa a atacar pessoas e crianças na Game Station, Professora Delight, várias delas... É porque mostraram? Não, é porque eu não me impressionei. É porque parece que a grandes reações que o pessoal teve foi como se fosse um descobrimento agora, sabe? Como se fosse tipo, boom! Olha aí, galera, eles mataram todo mundo. Mataram todo mundo. Não, já, tipo, desde o primeiro capítulo, mataram todo mundo. Elas começam a ir atrás de funcionários nas fábricas, todos os experimentos vivos que tinham na Playtime começam a atacar todos. Acho que foi, olha, eles tiveram coragem de mostrar a galera morrendo. É, deve ser isso. Os seres humanos, até que nenhum deles vivo esteja restando. E isso inclui adultos, crianças... Isso faz sentido. Funcionários, visitantes, pessoas... Não tô dizendo que é ruim, gente. Não tô dizendo que é ruim a cena, não. Só... É legal a cena, é bom ter visto isso. Pessoas que eram culpadas e pessoas que não eram culpadas. Pessoas que eram e não eram inocentes. Só tô dizendo que pra mim não era surpresa. Pra mim já tava na cara que os bichos matou todo mundo. Alguns dos cientistas e funcionários da fábrica que sabiam sobre todas essas aberrações que eles estavam fazendo há anos ali, pagaram nesse dia por seus crimes. Talvez não da forma como deveriam, já que simplesmente tiveram uma morte rápida. São brinquedos mas rebeldes. Pagaram. Enquanto várias outras pessoas inocentes também pagaram esse preço. Um detalhe interessante a respeito do experimento 1006, jovens, é que ele é, em suma, o único experimento da fábrica da Playtime que não precisa se alimentar. Então, ele não precisa de carne pra sobreviver. Logo depois que todo esse ataque, então, aconteceu... Ele mata porque é sádico. Não... É bom ver gente morrendo. Não sobreviveu praticamente nenhum ser humano dentro da fábrica. Os corpos que foram restando foram ajuntados e levados para uma parte subterrânea da fábrica, lá nos níveis mais baixos, para serem conservados e servirem como alimento para os experimentos. Afinal de contas, a gente sabe que por mais ou menos 5, 10 anos, nada aconteceu aqui com a fábrica depois disso. É óbvio que a gente sabe que aconteceu um ataque, mas os brinquedos não poderiam simplesmente fugir da fábrica da Playtime, né? Isso levantaria suspeitas, que provavelmente faria a polícia e outros seres humanos tentarem invadir aqui. E isso poderia destruir todo esse ecossistema de experimentos que ficaram lá dentro. Então depois que tudo aconteceu, os brinquedos ficaram presos. Eles eram livres, só que livres apenas ali,
dentro da fábrica. O Experimento 1006 criou, então, uma espécie de ecossistema, onde ele comandava todos os outros experimentos. Afinal de contas, é ele que guarda a comida e raciona a entrega de comida para outros experimentos que estejam sempre obedecendo ele. Nós não sabemos exatamente o porquê a fábrica permaneceu fechada e inexplorada. Só vingança, né? Só foi vingança aí. Por tanto tempo. Afinal de contas, né? Depois disso daqui, a fábrica Playtime Company foi fechada pra sempre. Nós não sabemos que tipo de repercussão isso teve no mundo, mas os corpos nunca foram encontrados e parece que ninguém nunca invadiu a fábrica da Playtime buscando uma resposta. A gente não sabe sobre investigadores, jornalistas que tenham sido enxeridos e tenham tentado entrar. Não. Ninguém. E assim... Eu acredito que tenha gente, sim, que tentou saber, mas o... É verdade... De fato, se todo mundo morreu, todo mundo sumiu, desapareceu, como que isso não levantou suspeita nenhuma? Tinha que pelo menos algumas pessoas ficarem vivas pra poder dizer, galera, inventar alguma desculpa. Galera, a fábrica não tá indo bem, os brinquedos não tá vendendo, então a gente vai fechar. Pronto, fechou. Sabe? Se passam 10 anos, onde nesses 10, sabemos apenas que 2 pessoas conseguiram sobreviver. Leif Pierre, o chefe da inovação, aparentemente saiu vivo disso. Mas não sabemos o destino dele até então. Ah, é? O que eu falei, será que o protótipo é o Leif Pierre? O protótipo, querendo ou não, ele imita vozes e tudo mais. Eu acho que deve ter algum humano aí no 1006, vocês não acham, não? Alguma pessoa presa nele. Tipo, talvez antes não, mas será que agora ele não prendeu? Pelo menos, será que alguns funcionários ele não mantém preso pra poder... Pra algum objetivo que a gente ainda não sabe? No roteiro, ou algo assim, iria ter tanques de guerra nas portas da fábrica. O protagonista estaria lá se perguntando por que da fábrica ficar fechada naquele dia. É? Não sei se você só tirou do seu cozinho ou se isso é real mesmo. O nosso protagonista, um dos funcionários da fábrica. Não sabemos o destino. Leif Pierre. É isso que eu quero saber, isso que eu quero saber. Eu quero saber, isso que eu quero saber. Chefe da inovação aparentemente saiu vivo disso, mas não sabemos o destino dele até então. E o nosso protagonista, um dos funcionários da fábrica, que não foi trabalhar naquele dia. Tudo rolou, mas nós não temos exatamente... O único filho da puta... tô com preguiça de trabalhar, vou falar que eu tô doente. Se livrou do maior ataque de todos os tempos. Exatamente a história de quem é o nosso protagonista aqui. Qual é a sua aparência? O que o nosso protagonista fazia na fábrica? Será que ele era, de fato, alguém importante ali? Será que ele era um funcionário cientista, um funcionário de cargo-chefe, que também sabia desses experimentos? Ou não? Bom... E também o que foi dito a ele? Então, você tá sem seu emprego. Oxi, por quê? Você foi demitido? Tá, mas por quê? Não sei. E o salário do cara? Todo mundo morreu, quem que vai pagar o salário dele? Tá ligado? Sabemos que 10 anos se passam e finalmente, depois que centenas de pessoas desapareceram do dia pra noite, chegamos nos 10 anos depois. Nos 3 primeiros capítulos da história. Agora os capítulos. O primeiro capítulo de Pop Playtime é onde nós começamos e iniciamos a jornada. Nosso protagonista sem nome aqui recebe um pacote com uma descrição estranha dentro da sua casa 10 anos depois. Esse pacote tem 2 coisas. Tá, eu vou pular isso aqui porque a gente já jogou, a gente já sabe, tá? Todo mundo desaparecido, tá, ok. Culpado e entender que talvez essa história toda não tenha acabado ainda. Ou... ok, não acabou ainda, tá. Tudo. Poderia facilmente ter mudado de casa, mudado de nome. Pera, volta um pouquinho. Protagonista por bastante tempo. Até porque, né, detalhes, 10 anos se passaram. Então, a gente sabe que em 10 anos nosso protagonista poderia facilmente ter mudado de casa, mudado de nome, endereço, CPF, tudo. Principalmente se a gente considerar o fato de que também, né, como o nosso protagonista trabalha na Playtime, quem não diria que ele não é uma pessoa que se sente culpada e depois começou a se esconder, depois que tudo aquilo aconteceu. Então, alguém está observando o nosso personagem. Talvez seja Leif Pierre, alguma outra pessoa. Não temos como ele recebeu a carta. De fato, também tem isso também. Como é que ele recebeu essa porra também? Suficiente sobre o nosso protagonista ainda pra saber isso. Mas recebemos a carta e vamos até a fábrica da Playtime. Uma coisa que eu acho bastante estranha, por sinal, jovens, é que desde o primeiro capítulo... Aí a revelação foi o protótipo que mandou a carta. Foi ele que mandou. Porque a Pop, eu acho que a Pop nem confiava no funcionário, eu acho. Sei lá. Acho que foi o protótipo que mandou e falou: a gente matou todos os funcionários, mas faltou você. Faltou você, seu merda. Falou que tava gripado, né, pra não vir trabalhar, agora tu vai morrer.
Eu acho que foi ele, deve Já ser. começamos dentro da fábrica, como se o nosso protagonista conseguisse ter entrado aqui numa boa, sabe? Não tivemos nenhum item, nenhuma fórmula específica, não. Ele só vai andando e vai pela porta da frente. Não temos nenhuma barragem, processo do governo ou alguma empresa de segurança guardando o local onde a fábrica fica, o que eu acho bem estranho. Tudo soa como se o terreno da Playtime, né, uma fábrica gigantesca com mais de 10, 20 andares, simplesmente foi abandonada e ficou como um terreno aberto gigante. Soa como se qualquer pessoa que fosse andando em linha reta pudesse entrar na fábrica, mas isso não tivesse acontecido ao longo dos últimos 10 anos, não apenas porque, talvez tenha alguma pessoa que entrou e morreu ali no caminho, Link. Se isso tivesse acontecido, teria levantado suspeitas. Eu com certeza absoluta acredito que existe algum tipo de empresa ou algum tipo de dinheiro rolando ali pra poder encobrir qualquer caso relacionado a essa fábrica. Deve ser por isso que o Leif PR tá vivo até então. Enfim, dentro dos capítulos do jogo... Tem que ter alguma coisa explicada por fora, porque isso realmente não faz o menor sentido. Talvez, tipo, todo mundo morreu, mas talvez tenha algumas pessoas ainda vivas. E aí essas pessoas, tipo, os experimentos que foram feitos na fábrica estão financiando coisas para a saúde, sabe? Coisas para outros cientistas. E aí por isso, para poder acobertar toda essa bagunça que aconteceu e não sair ao público e a população ficar desesperada, né? E falando, caralho, que porra é essa? Os brinquedos, as crianças, meu Deus, que bizarro. E tem um dinheirinho envolvido no meio pra poder acobertar toda essa brincadeira aí, porque os experimentos e seus progressos, suas conquistas foram benéficas para a galera da ciência que quer mexer com essas bosta e tomar no cu. Assim, em geral, jovens, a história vai ser contada pra gente principalmente por meio de alguns pequenos detalhes que vamos encontrar na fábrica, como posters, detalhes no cenário, fitas VHS e alguns outros tipos de coisa. Tipo quando a gente chega, por exemplo, já recebemos uma fita VHS verde ali, que é do próprio Leif PR, onde ele fala sobre como ele é a cabeça da inovação da Playtime. Ah, sim, que o bicho ataca a gente, que tem lá o Grab Pack. Ok, isso a gente leu tudo, passamos e encontramos o Huggy Wuggy. A gente tá falando do experimento 1170, ele fica observando a gente por um tempo, se vocês olharem devagarzinho, vocês vão conseguir ver ele olhando a gente por um canto. Sim, ele olha pelos E cantinhos. depois que nós fazemos o brinquedo, Huggy Wuggy nos persegue pela primeira vez. Ok. Calma, na minha frente é zoado. Ai meu Deus, que aflição agora. Temos a primeira perseguição do jogo com o Huggy Wuggy, que parece que não há Quando o jogo era bom. Nossa, faz um tempinho. A perseguição não dura lá muito tempo, apesar do Huggy Wuggy ser a cara e o rosto da empresa da Playtime. Ele persegue a gente por mais ou menos uns 2 minutos. Ele acaba batendo numas caixas, derrubamos ele bem longe e chegamos num local gigantesco com uma estampa de uma flor. Lá dentro nós encontramos uma espécie de casinha, como se fosse realmente feita pra poder simular uma casa. E lá temos uma gaiola de vidro. Dentro temos a boneca Pop. A Pop! Você abriu minha caixa. Você abriu minha caixa. Uma coisa que também acho interessante de dizer é que aqui no capítulo 1, por sinal, que nós temos algumas outras fitas interessantes a respeito da história, como por exemplo, a primeira fita do Dr. Harley Sauer falando sobre o experimento 1006. E também temos uma fita específica sobre aquela funcionária chamada de Stella Graber. Lembra que eu falei que ela foi contratada pela Game Station e tal? Essa fita eu acho muito boa, cara, porque mostra um pouco dela falando sobre a vontade gigantesca que ela tinha de viver um pouco mais, porque o corpo de um ser humano normal não conseguiria aguentar a velhice. Então tem toda essa ideia dos funcionários de alto escalão terem uma brisa que parece que eles concordam com a ideia dos experimentos, né? Eles querem viver pra sempre, ou viver um pouco mais do que um ser humano normal, mesmo que ao custo disso, eles precisam sacrificar algumas vidas inocentes. Só que às vezes eu gostaria Por isso que eles são do alto escalão e por isso que eles sabem das coisas e não vazaram, né? muito mesmo. Que eles corroboram com a ideia. Enfim, isso aí que a gente já viu já na nossa gameplay e tal, Mommy Long Legs, capítulo 2. O rosto da boneca Pop aparecendo e dizendo pra que a gente acordasse. Abrimos nossos olhos e a gaiola de vidro tá aberta, mas a boneca Pop não está mais ali. Damos uma volta pelo Ok, passando... Aqui, ó, aqui é importante, que é o escritório dele. das verdadeiros de crianças para novos locais da fábrica, como por exemplo, o escritório pessoal de Elliot Ludwig, Isso. cheio de desenhos de crianças que admiravam bastante ele e as suas várias criações, sem saber das verdadeiras coisas que ele criava por debaixo dos panos. Dentro do seu escritório, existe uma fita VHS muito interessante, que é aquela famosa fita de puxação de saco, sabe? Alguns narradores falando sobre como Elliot Ludwig era o pica, era o genial, o inventor, ele era muito gente fina, ele era um cara de respeito. Playtime Co. é o produto de um grande homem chamado Elliot Ludwig. Divorciado. E eu não consegui jogar essa
porra desse jogo dublado, que ódio. Mas um homem de família. Capítulo 2. Seu objetivo sempre foi trazer brinquedos maravilhosos para crianças maravilhosas ao redor do planeta. E durante essa fita em específico, gosto muito de 2 detalhes. O detalhe de como o rosto de Elliot é censurado por 99,9% do tempo. Isso também acontece nos documentos oficiais da empresa. O rosto de Elliot nunca é mostrado. Nunca além daquele comercial que aparece no Pop Playtime capítulo 1. Que hoje em dia a gente não pode nem saber direito se aquilo ali talvez seja o rosto dele de verdade, ou talvez seja o rosto dele antes de alguma coisa acontecer. Enfim, é de toda a fita que Elliot perdeu de fato uma certa pessoa em uma tragédia familiar em 1960. Nessa época, a boneca Pop já tinha sido criada, então não sabemos exatamente se os experimentos já tinham começado ou não, mas talvez essa perda familiar tenha feito com que o Elliot tenha se dedicado um pouco mais a esses experimentos estranhos sobre fazer as pessoas viverem pra sempre. Enfim, encontramos pela primeira vez a boneca Pop estando solta e descobrimos que de fato ela é amigável com o nosso personagem, como se fosse uma pequena parceirinha. Ela é inteligente e age como uma pessoa de verdade, de acordo com assim como o comercial. Ela anda, fala e quer nos retribuir o favor por termos libertado ela. Então, ela nos fala um pouco sobre como podemos fugir ali daquela fábrica. Nossa, tô ficando com sono. Pra sairmos daquele lugar todo maluco com um monte de experimentos. Ainda bem que o vídeo tá acabando. Os doidos. A início de conversa, ela não fala sobre nosso personagem, porque eu não quero ver com sono, a aparência dele, o nome ou qualquer coisa do tipo. Então não sabemos se ela reconheceu nosso personagem ou não. E também temos o detalhe que aparentemente Pop tava presa naquela gaiola ali há muitos anos. Então mesmo que nosso personagem fosse um funcionário inteligente da Playtime, importante, não acho que ela nos reconheceria. Pra fugirmos da fábrica, temos que ir até a Game Station, aquele lugar lá onde as crianças eram testadas. Sim, lá, sim. nós temos um trenzinho que se conseguimos... Aí a Mommy Long Legs prende a gente, o Musical Memory, aparece a Kiss, toda a gameplay. Nosso personagem Mommy Long Legs, ela odeia muito aquele lugar. Afinal de contas, desde a época que ela era Mary Payne e se tornou a Mommy Long Legs. Sim, que ela odiava os funcionários. As crianças vinham pra lá pra brincar. Elas passavam um tempo brincando com ela e a Mommy Long Legs tratava elas como se fossem filhas. No entanto, depois que essas crianças brincavam e passavam um tempo ali, elas iam embora e não voltavam mais. Porém, antes de terminar esse discurso, ela fala que nosso personagem não. A gente merece ser abandonado ali, porque nós já trabalhamos naquele lugar. Mas você... É, porque ela odeia os funcionários, né? Ah, vou deixar dublado, porque eu não... Merece ser abandonado ali, escutei porque nós já trabalhamos naquele lugar. Mas você... Você trabalhou aqui. Se alguém merece morrer sozinho, é você. É um ponto importante. Parece a voz da Agatha, né? Não parece? Você trabalhou aqui. Se alguém merece parece um morrer pouco, sozinho, parece um pouco. A Agatha do Digital Circus. É você. É um ponto importante. É a primeira vez que um experimento reconhece o nosso personagem sem ter falado nada. Parece que a partir do primeiro momento onde a Mommy Long Legs bateu os olhos na gente, ela sabia quem a gente era, mesmo depois de 10 anos. Com certeza absoluta, nosso personagem era alguém importante nessa fábrica, pra que ela tenha guardado... Parece, mas acho que não é. Não, eu só tô dizendo, não deve ser não, mas pareceu um pouquinho. Esse rancor, e se lembre da gente mesmo depois de tanto tempo. Passamos pelo minigame e vamos pra uma área de controle central, digamos assim. É, isso aqui gameplay... Opa! Documento... Mortas pra poderem virar experimentos. Ah, tá, não, só dando exemplo, isso aqui já foi falado já. Aí ela morre, aí ela fala... Ah, você vai me fazer parte dele! E o dele é o protótipo. O que você fez? Ele me transformará em parte dele! Você não pode fazer isso comigo! Otária, vagabunda. Pois é, metemos bala nessa maldita no compactor de lixo. E depois que ela é quase que morta, podemos ver uma coisa muito zica. Antes de morrer, ela grita bastante sobre como ela não gostaria de se tornar parte dele. E quando ela morre, de fato, a gente vê que a mão do 1006 aparece pela primeira vez no jogo, pega o que restou do corpo dela e leva embora. Isso dá a entender que quando um brinquedo morre aqui, né, algum experimento da Bigger Bodies, parece que o 1006 simplesmente pega esse boneco e acopla no seu próprio corpo, o que é bastante estranho. Enfim, pegamos... É, então, desde o segundo capítulo, que eu já imagino que o design do protótipo seja a junção de vários bonecos e dos mais famosos. O Hug não conseguiu ser morto, então acho que o Hug não vai estar envolvido no meio. Mas vai ter alguma parte da Mommy Long Legs, vai ter alguma parte do Catnap, talvez, tá ligado? Talvez o protótipo tenha a habilidade de ficar soltando o gás do Catnap.
Não sei se ele vai ser... Talvez tenha alguma parte elástica igual a Mommy Long Legs, eu não sei. Não sei se vai ser literalmente isso. Mas que ele junta todos os bonecos pra se transformar nele, eu acredito. Eu acho que é isso, mano. Ele inventou desculpa, dizendo, nossa, os funcionários estão vivos. Aí chamou a gente, sabia que era o único funcionário vivo que tinha a capacidade de talvez conseguir matar os outros bichos. E ele queria matar os que sobraram, que o Huggy Wuggy, Mommy Long Legs, queria matar esses que sobraram, os bichão desgraçado. E a gente tá conseguindo matar os bichos e destruir eles pra poder ter menos empecilho no caminho dele. A senha completa do acesso ao trem. A boneca Pop é solta. Deve ser. Ela parece um pouco mais séria e irritada com tudo que aconteceu. Ou será que eu chapei? Chapei, galera? Não sei. Vamos até o trem, mas a Pop dá uma mancada com a gente. Tudo é só teoria, né? Nada é confirmado. Essa porra também. Aqui, ela coloca o trem em uma outra direção que não é de fato a saída, dizendo que sente muito, mas ela não pode deixar a gente ir embora. Somos traídos. É que tem um... O capítulo 2, ele tem um leak, né? Que o final não era pra ser aquele. Deixa eu procurar aqui, ó. Pop Playtime Chapter 2 Pop Leak. Que ele não ia terminar do jeito que terminou. Ué, cadê, mano? Porra, mas... Leak. Eu não vou conseguir encontrar isso, eu acho, porque agora tudo é sobre o capítulo 5. Bosta. Mano, o que é isso? É o pé da Mommy Long Legs, meu Deus do céu. Mas eu lembro que era a Pop dizendo... É porque a Pop, no jogo, ela fala tipo... eu vou te deixar aqui, porque eu preciso de você. Já na versão que foi descartada, que ia pro ar, mas não foi isso que ficou no capítulo 2 no final. Ela falava... Eu preciso de você. Você é perfeito demais pra eu perder. Eu preciso da sua ajuda. Coisas horríveis estão acontecendo. Eu preciso de você. Me ajude. E aí, acontece o que acontece. Enfim. Então, pela boneca Pop, o trem cai e acaba quebrando em um certo momento, levando a gente pra direção de um local conhecido como Playcare. E aqui, que a gente vai pro terceiro capítulo. O Gold. The Best Chapter. Esse aqui nós já sabemos, nós foi preso. Opa, isso aqui. Elas dormirem com gás vermelho de drogar a criança. Só que tinha uma criança em específico que tava tendo muitos pesadelos. Ela acordou com os olhos vermelhos, conturbada, com os lábios tremendo e tendo convulsões. O que, pasmem, não deve ser tão absurdo assim, sendo que vocês estavam drogando as crianças com gás do sono pra dormir. Gosto muito, inclusive, que os documentos falam que essa criança, que foi drogada pra dormir, precisava de ajuda médica. E essa criança era Mary Payne, a criança que foi transformada na Mommy Long Legs. Então vejam só, parece que a Mommy Long Legs, ela nem passou por testes da Game Station pra virar um experimento. É só que ela acabou tendo convulsões e quase morrendo por causa dos próprios funcionários. Aí eles foram lá e já terminaram de matar ela e transformaram no experimento. Logo no começo do capítulo 3 em geral, jovens, nós encontramos um novo, entre aspas, muitas aspas, aliado. Nós podemos... Já dando spoiler, já. Chamar de Ollie. Não sabemos exatamente se é uma pessoa, um experimento, mas sabemos que ele tem voz de criança. Ollie aparentemente conhece a boneca Pop e também está contra o experimento 1006. Então ele começa a tentar ajudar a gente, falando que sim, a Pop pode ter dado uma vacilada, mas é porque ela e ele precisam do nosso protagonista pra resolver as coisas ali embaixo. Então, além de muitas opções, vamos seguir em frente, cada vez mais fundo na área da fábrica, até que chegamos em um domo completamente fechado, bizarro, cara, como se fosse uma fazenda mesmo, que é a casa do Catnap ou a Playcare. Por isso, é com um enorme... Ok, isso a gente já sabe. Playcare. Tá, a gente passa pela... Opa, essa parte aqui, ó, a parte de lore. Que parecem bastante assustadoras agora. E dentro desse lugar aqui, eu gosto muito que a gente tem um rádio, que ela mostra uma notícia muito interessante do Elliot Ludwig, confirmando que em certo ponto, entre 1984 e 1990 por aí, Elliot Ludwig teria morrido. Então, em tese, ele tá morto mesmo. Isso é uma baita surpresa pra quem achava que ele ia estar vivo até então, mesmo estando muito velho. O bom nome que Elliot tinha montado... Não é William Afton, né? Ainda bem. Durante sua vida, tinha desmoronado de certa forma. Porque depois que ele já tinha morrido há um tempo, um cadáver partido em pedaços de uma criança foi encontrado em sua propriedade, alguma de suas casas e dentro de uma mala que era pessoal dele. Isso era
Mesmo depois de ter morrido? Bastante estranho, e o pessoal da empresa tentou limpar o seu bom nome, digamos assim, coisa que provavelmente não deve ter... Coisa que fez no passado, né? Ou, tipo, não tinha e depois que teve. Depois que ele morreu que apareceu. Tanto, né? Porque em 1995 a empresa acabou pra sempre. Nesse ponto da história, esse labirinto aqui é quase como se fosse uma grande viagem do nosso protagonista. Ele começa a ficar cada vez mais distorcido e estranho, como se por estar respirando o gás do sono, nosso protagonista começasse a ficar meio chapado mesmo. Ele começa a ouvir uns áudios tocando de trás pra frente. Muitos desses áudios, inclusive, falam coisas sobre a história do nosso personagem, dizendo sobre como ele deveria estar presente ali no dia em que tudo acabou. Isso dá bastante da ideia que o nosso personagem sabe das coisas. Tipo, talvez ele tenha faltado no dia onde tudo acabou, porque talvez ele tivesse recebido alguma informação, talvez ele soubesse que tudo ia acabar, não sabemos exatamente. Mas enfim, encontramos uma fita VHS que fala totalmente sobre isso, inclusive, sobre como a fábrica agora é dos brinquedos, sobre como estamos descobrindo coisas que a gente já sabia, que a gente tentou esquecer. E aí aparece uma alucinação gigante de um hug bizarro, que quando ele captura a gente acorda dentro do lugar normal. Pegamos uma máscara de gás e andamos pela casa resolvendo puzzles. Dentro dela, podemos encontrar aleatoriamente a Kissy em um dos quartos. E ela fica olhando bem tristinha ali pra uma foto de uma criança. Talvez seja alguma amiga dela, ou ela mesma quando era humana. Bom, isso em tese confirma que a Kissy, quando era humana, ela vivia aqui nos orfanatos da Playcare. Logo depois que saímos desse lugar, encontramos a Pop. Logo depois da Kissy... Sim, isso aqui nós sabemos. Não encosta nele. O Oli maldito, é um aliado, mas não é. A professora. As professoras Delight foram trancadas aqui pelo Catnap, e elas ficaram tanto tempo ali dentro, enlouquecendo e sem comida, que a professora Delight, que tá viva até agora, ela meio que montou uma arma e matou todas as outras. E comeu elas. Comeu a carne delas pra poder sobreviver. Então a professora Delight que a gente tem aqui dentro é completamente chapada. Parte muito massa do capítulo, inclusive, ela também reconhece nosso personagem logo quando nós entramos da escola. Espera, tô te reconhecendo. E estranha porque a gente tá vivo. Sim, eu me lembro. Você trabalhava aqui. Como você está? Vivo? Barb? Barb diz que você está procurando seus colegas. Catnap não iria gostar de ver você aqui. Você deveria sair. Por sua própria segurança. Fala sobre como a gente trabalhava ali, sobre como nós estranhamente ainda estamos vivos, e talvez estejamos procurando os outros funcionários, mas a gente não devesse estar lá. E de fato ela não deixa a gente ficar lá por tempo suficiente não, porque tem uma perseguição insuportável com essa maldita aqui, onde nós temos que ficar resolvendo puzzles com ela vindo atrás da gente. Eita desgrama. Não, ela tem todos... Isso aqui é sacanagem, isso aqui é sacanagem. Desgrama. É teleporte, mano. Isso aqui é sacanagem. Isso rolou comigo, mano. Isso aqui é sacanagem, mano. Isso aqui é filha da putagem, mano. Filha da putagem. Enfim. Depois a gente tem o Catnap adorando o protótipo. Os Catnap não, os Smiley Critters. Chegamos até outro experimento da Bigger Bodies, que era... Então isso meio que confirma que o protagonista sabia dos experimentos. Talvez. Contra o 1006, conhecido como Dog Day, outro integrante dos Smiling Creatures. Você é o anjo da Pop. O anjo! Venha nos salvar. Nada mais pra salvar. Não aqui. Você está na casa do Catnap, anjo. Seu lar. Que fofo ele chamando de 1 milhão anjo. de pares de olhos estão sobre você agora. Observando, esperando, famintos. Não querem nada além de entrar sob a sua pele e devorar você pedaço por pedaço. Preencher o vazio. Tá, isso aqui nós vimos. Catnap falando, tudo isso. Os Smiley Critters matam ele, estão com fome. Isso aqui tudo, tá, agora, aqui ó, isso aqui é a história. Essa brisa gigantesca de gás revela pra gente mais coisas. Mostra nosso personagem como se fosse tendo um flashback. Ele vê as crianças dentro do orfanato, vemos outras coisas, outras pessoas, vemos o próprio 1006. E quando saímos dessa brisa toda, o Catnap fala pela primeira vez, mostrando que como experimento, assim como a própria Pop, ele consegue falar. Ele diz simplesmente, saia da Playcare ou eu vou te matar. E como nosso personagem não é muito obediente, dane-se. A gente só continua fazendo os puzzles, continuamos tentando levar energia, e quando voltamos pra máquina pra finalmente ligar ela e levar energia, uma luta de boss simplesmente insuportável de lidar. Ele fica vindo pra cima da gente com ilusões em geral, Agora ficou muito mais fácil, devia ter deixado difícil. Ok,
tenta matar a gente, pá, e no final ele morre, o protótipo mata as participações no final dos capítulos. De uma forma ou outra, depois que nós terminamos de mexer na máquina de gás, a boneca Pop mostra pra gente toda a fita. Eu tinha falado pra vocês da The Hour of Joy, né? A gravação das câmeras mostrando todas as pessoas sendo massacradas pelos brinquedos. E isso explica bastante sobre as motivações da boneca Pop e de todos os brinquedos que estão contra o Experimento 1006. Nós terminamos o capítulo 3 de Pop com a Kissimmee aparentemente sendo atacada e nosso personagem descendo pra áreas mais e mais profundas ainda da fábrica. Aparentemente no capítulo 4 teremos uma prisão, alguns ambientes como lixão e descarte e mais coisas ainda. Conclusão. Ao longo dos 3 anos que nós tivemos até então de Pop Playtime, jovens, inúmeras teorias foram feitas a respeito do jogo. Muitas delas sendo feitas da forma mais óbvia possível. As que eu mais acredito que tenham rolado até então sejam o fato de que nós não temos exatamente uma razão específica para que tudo isso tenha acontecido, além, é claro, da própria época em que o jogo se passou. Os experimentos bizarros que aconteceram na Playtime começaram na década de 50, próximo de grandes guerras mundiais, onde, por mais bizarro que pareça, experimentos feitos em seres humanos aconteciam. Elliot Ludwig teve uma grande perda igual os caras, os alemães bizarros. Familiar. E como nós não conseguimos ver o rosto dele em grande parte dos documentos oficiais da Playtime CEO, podemos dizer que facilmente talvez a guerra, algum bombardeio, talvez ele tenha sofrido algum ferimento no rosto, ou talvez até alguma doença degenerativa que fez com que ele morresse mais cedo. Não sabemos exatamente o que, mas o cara tinha uma obsessão com viver pra sempre, e ele ia fazer o que fosse necessário pra isso. Pra você que tá assistindo aqui, acho interessante lembrar que muito do que foi falado aqui, jovens, são apenas teorias, ok? E também... isso que dá raiva, mano. Tudo teoria, nada é concreto. Aqui é um grande resumo. Então não esquece, por favor, de colocar aqui nos comentários se tem alguma coisa que você acha que ficou faltando pra poder falar, que é super importante pra história. Capítulo 4! Ficou faltando o capítulo 4, cara. Ok, entendo melhor. Gostei do vídeo. O vídeo é muito bem produzido, muito bem trabalhado. Porra, mano, eu queria saber do capítulo 4. Agora, vamos terminar vendo o vídeo que eu falei, que é a lista de todos os experimentos. Os experimentos que ele já citou, eu não vou entrar em muitos detalhes. Eu vou pular no vídeo aqui também, do Fazny. Opa, galera! O vídeo de hoje já começa um pouco diferente, pois esse é o primeiro vídeo de Pop Playtime aqui no canal. E que seja bom, mano, que seja bom. Para já ficarmos preparados para o capítulo 5, dia 18 de fevereiro, hoje vocês irão conhecer todos os experimentos de Pop Playtime, tanto da iniciativa Bigger Bodies, quanto outros experimentos envolvendo animais. A ordem dos experimentos é clara. Ele já fala um pouco mais lento, então eu vou deixar no ponto. Do menor para o maior. E aqueles que não possuem números vão ficar lá pro final. E não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Mas então vambora para a história de todos os experimentos de Pop Playtime descobertos até agora. Bora! Começando pelo primeiro experimento conhecido da nossa lista, que foi revelado em uma das notas do capítulo 2. O rato. O rato foi alimentado, colocado no gel. Ok, nós já sabemos disso. Então eu vou pular. É o mesmo aqui? 814, isso. Então eu vou pular. Ok, tudo bem. Isolamento. E o seu comportamento se mostrou ser muito agressivo, mas também muito inteligente, onde... já é o protótipo aqui já. O próximo é o protótipo. 80 e 1989. Eu vou deixar pra onde saber. O próximo experimento da nossa lista, o 1006, é criado. Também conhecido como o protótipo. Não há tantos detalhes sobre a identidade do protótipo, mas pelos registros e fitas do capítulo 2, o protótipo passou por diversos testes em salas de isolamento, e o seu comportamento se mostrou ser muito agressivo, mas também muito inteligente, onde o mesmo conseguiu desarmar o alarme de relógio digital do seu quarto, assim como juntou algumas baterias de energia para desabilitar as câmeras por alguns segundos. O protótipo foi criado por volta da década de 80, antes da iniciativa Bigger Body ser oficializada. O protótipo também foi o responsável por liderar a Hora da Alegria em 95, o grande massacre que aconteceu na Playtime Co. Provavelmente no capítulo 5 teremos novas informações sobre o protótipo, mas por enquanto é só isso que nós sabemos. Enfim, o próximo experimento surgiu logo em seguida do 1006, e que foi revelado seu número no mais recente ARG do Pop Playtime 5, que é o experimento 1007. Não há nenhuma outra informação sobre esse experimento, mas muitos acreditam que a Pop seja o experimento 1007, ou algum outro bicho semelhante ao protótipo, porque ele surgiu literalmente em seguida dele. E um outro É que a Pop ainda não sabe qual experimento ela é, entendi. Experimento sem muitas informações foi o experimento 1015. Tudo que sabemos sobre o 1015 é que foi o primeiro experimento conhecido criado pelo Harley Sorry, e também o primeiro conhecido criado pela iniciativa Bigger Bodies, porém que foi descartado por apresentar pouca atividade cerebral. Então não se sabe mais nada sobre o experimento 1015, somente que ele foi descartado no fosso.
O fosso é uma área da fábrica onde os experimentos fracassados eram descartados. Era tipo uma lixeira, basicamente. Talvez seja onde estaria a Lily, a nova personagem, talvez. Um outro experimento que foi descartado por mostrar pouca atividade cerebral foi o experimento 1026, onde a única informação que sabemos sobre ele é que esse experimento permaneceu vivo por 45 minutos, e somente 3 desses minutos ele demonstrou uma certa consciência do local onde ele estava. Provavelmente esses experimentos serviram só para o Harley Sorry testar seus conhecimentos da flor de papoula, e os primeiros testes da iniciativa Bigger Bodies. Mas então chegamos no primeiro experimento bem sucedido do Harley Sorry e da iniciativa Bigger Bodies, que foi o 1160, que é o nosso cabeça de caixote Boxy Bull, apresentado no Project Playtime e criado... E não serve pra nada, né? Vamos pular. Pionossauros, aí ó, que a galera tava querendo aí, hypada. Sauros, também conhecido como a Vayne de Pop Playtime com o menor tempo de tela do jogo. Aí ó, que brabo. Era um brinquedo híbrido de dinossauro e piano criado e produzido pela Playtime Co. Como muitos outros personagens da empresa, sua imagem foi usada para criar organismos gigantes sobre a iniciativa Corpos Maiores, que é o Big Bodies. Big blá 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 blá. Eu já tô ficando com sono. Este organismo foi criado em 1990. O sujeito sendo uma criança desconhecida e foi o seu... É o Pionossauros, também conhecido como a Vayne de Pop Playtime com o menor tempo de tela do jogo. O Pionossauros era de uma linha de brinquedos que tocava música, como o Boson Bunny e alguns outros brinquedos da Playtime Co. Porém, aparentemente esse projeto de brinquedos sonoros não deu muito certo, junto da versão Bigger Bodies do Pionossauros, que não foi totalmente descartada, mas a Playtime preferiu deixá-lo de lado. Depois do 1163, temos um outro experimento bem sucedido do Harley Sorry, que foi o Yarnaby, ou Experimento 1166, que aliás possui uma criança bem especial dentro dele, chamada Queen Natson. Porém, o Kim era uma criança muito apegada ao Dr. Harley Sorry, e vendo esse apego afetivo, o Dr. viu uma oportunidade de servir ao menino como uma cobaia para os experimentos Bigger Bodies, e assim ele acaba virando o Yarnaby, o Experimento 1166. E o mesmo por ter esse afeto pelo Harley Sorry, acabou virando um pet de estimação muito leal ao Dr., que seguia suas ordens a seu comando, mostrando ser bem obediente até. Okay. Enfim, depois do showdownzinho do Dr., temos o Experimento 1170, que foi um dos grandes acertos do Harley Sorry. O Huggy Wuggy, que se mostrou ser... nós já sabemos quem ele servir é. Como também. Porém, o mesmo, depois de um tempo, foi denunciado pelo assistente do Leaf Pierre, o Hall Stone, por conta de ele estar desobedecendo algumas ordens dos funcionários. Pera, o quê? Volta. Que é por custos da fábrica e servir como uma câmera de segurança do lobby principal. Acredita-se que é por isso que no capítulo 1, o Hug nos persegue, por conta do seu sistema de segurança em detectar invasores, e ao comando do protótipo também. Porém, o mesmo, depois de um tempo, foi denunciado pelo assistente do Leaf Pierre, o Hall Stone, por conta de ele estar desobedecendo algumas ordens dos funcionários e criando uma consciência mais avançada do que o esperado. Mas foi então, em 1992, que o Huggy Wuggy foge da fábrica e é encontrado no meio da floresta. Isso, que tem o clipezinho, tá? Porém, depois de um tempo, ele é resgatado e colocado de novo no lobby da fábrica. Porém, mesmo tendo o experimento perfeito que foi o Huggy Wuggy, a iniciativa Bigger Bodies ainda não tinha acabado. Então, o experimento 1172 é criado, onde uma mulher que foi servida como cobaia é colocada dentro de um brinquedo. Esqueci de falar que não é confirmado que realmente é a Kissimice, é apenas uma teoria. A Kissimice. Então o resto é confirmado? Que foi feita com o intuito de ser uma versão mais tranquila e prestativa do Huggy Wuggy. Enquanto o Huggy era mais hostil e agressivo, Kissy era mais protetora e cuidadosa. E embora Kissimice tenha sido um grande sucesso, o Huggy Wuggy ainda se mostrava ser mais prestativo, resistente e ágil, visto que ele se adaptou melhor no novo corpo, diferente da Kissy. Um experimento bem bizarro da iniciativa Bigger Bodies é o experimento 1186, que é a Bobby Bear Hug. A proposta do Dr. era transformar todos os Smiling Critters em versões Bigger Bodies, tanto que no capítulo 3, o Dog Day diz que ele foi o último dos Smiling Friends que sobrou. E no Smiling Friends. livro orientador de Pop Playtime, é revelado uma versão Bigger Body da Bobby Bear Hug, onde uma voluntária dentro da versão gigante do personagem foi inserida. Porém, o experimento 1186 apresentou falhas em se adaptar ao novo corpo, onde ela não conseguia falar direito, ficar de pé e possuía muitos espasmos involuntários. E um detalhe importante é que nesse mesmo livro de Pop Playtime, a proposta era transformar todos os brinquedos em versões maiores. Até por isso que o Huggy Wuggy é o experimento 1170, a Bobby Bear Hug é o experimento 1186. Nesse meio, entre 1170 e 1186, houveram outras cobaias para serem transformadas em Bigger Bodies.
Provavelmente existiram outros Smiling Critters em versão Bigger Body, porém, como mostrado no capítulo 3, o Catnap acabou matando todos, tanto que o Dog Day diz que ele é o último que sobrou dos Smiling Critters. E até por isso nós não sabemos a identidade do próximo experimento da lista, que é o 1187, um número em seguida do 1186, mas que provavelmente foi sim um dos Smiling Friends em sua versão Bigger Bodies. E por falar de novo, Smiling Friends, o cara se confundindo, tadinho. No Catnap, o experimento 1188 é o próprio Catnap, onde uma criança chamada Theodore serviu de cobaia para o experimento. Isso nós sabemos, Pois, ao que tudo indica, o Dog Day era a favor da Poppy, que era 6. O Catnap seu Deus até, tanto que no capítulo 3 ele faz uma espécie de santuário para o 1006. O Catnap matou todos os outros Smiling Critters, porém ele havia deixado o Dog Day preso naquele playground no berçário, pois ao que tudo indica, o Dog Day era a favor da Poppy, que era contra o protótipo junto de outros Bigger Bodies dos Smiling Critters, enquanto o Catnap era do contra que apoiava o massacre do 1006. Mas enfim, um outro experimento mais ou menos dessa linha dos Smiling Critters, os Nightmare Critters, foi o experimento 1198, a Rabby Baby, onde presume que uma parte... Esses Nightmare Critters eu achei a coisa mais nada a ver que existiu da lore dos Smiling. Parece que era só o Smiley Critter, só que 2. Participante chamada Jane, mostrada lá das notas do capítulo 2, possuía um bom desempenho. Na verdade é do mapa do Fortnite, meu Deus, mano. Ó a lore aleatória que os caras colocam no mapa de Fortnite. Na estação de jogos. PQP. Mas agora um outro experimento com uma história bem triste foi o experimento 1199, onde... Isso nós sabemos, ok, tudo bem. Que ficou um pouco tempo de vida, se fudeu inteiro. Um experimento muito interessante é o 1222, que... Mommy Longlegs odiava todos os funcionários. Dizer que essa é uma das mortes mais pesadas de Pop Playtime, mais pesada mesmo do que a proposta inicial da morte da Mommy, onde ela seria queimada viva. Mas o que é pior, você ser queimado vivo ou você ser triturado vivo? Fica aí o debate pra vocês. Um outro... Sei lá. experimento que tem uma história bem bizarra é o 1322, que é o Dewey do... Ok, capítulo 4. Ok. Capítulo 4. Onde um menino chamado Jack Ayers, durante uma visita na fábrica, caiu dentro de uma das máquinas que produzia massa de modelar para os brinquedos do Dewey, como mostrado no início do capítulo 4. Eu achei essa cutscene do capítulo 4 ridícula, inclusive. Porém, outras duas crianças foram colocadas também dentro do Dewey, o Matthew Harlert e o Kevin Barnes, que foram participantes para o experimento, ou seja, o Dewey possui 3 almas dentro dele, cada uma com personalidades diferentes. Jack era mais alegre e brincalhão, Matthew era mais responsável e carinhoso, e Kevin era mais agressivo e irritado. Sua personalidade muda dependendo da pessoa que está no comando do corpo. O Dewey era muito protetor com as pessoas, principalmente com os pais das crianças que iam fazer visita na fábrica, até porque o Jack morreu numa visita especial à fábrica. O Dewey trabalha na parte das prisões dos brinquedos lá no subterrâneo da fábrica, e ele também mostrou ser bem adaptado ao novo corpo, e muito prestativo, além de possuir uma consciência bem mais avançada e já possuindo uma noção base do 1006. Tanto que ele tentou proteger as crianças, os outros experimentos, lá no Porto Seguro, mas que infelizmente, como vimos no capítulo 4, o protótipo mata todos do Porto Seguro. E até por isso que o Dewey se revolta contra todos, formando aquele bicho lá estranho no final do capítulo 4. Querendo matar tanto nós como jogador, quanto a Poppy, porque ele não via mais importância a si mesmo em vista que todos os seus amigos no Porto Seguro haviam morrido. É uma história realmente muito triste, mas que infelizmente veio a acontecer por conta do 1006. E provavelmente o Dewey foi o último... Desgraça. Capítulo 4, odeio. Experimento feito pelo Harley Sawyer. Pois o experimento 1354 é o próprio Harley Sawyer. Naquele cérebro muito bizarro do capítulo 4. Mas a história de como o doutor virou um experimento é mais assustadora ainda. Onde os funcionários da fábrica, vendo que ele já estava ficando doido trabalhando na iniciativa Bigger Bodies, matando crianças, funcionários e visitantes, decidiram armar um plano para acabar com essa loucura de vez. Ah, por isso que ele no trailer ele fala: ah, seus traidores, não acredito que fizeram isso comigo. Ah, não sei o quê. Onde transformaram ele em uma espécie de cérebro-computador. Uma máquina com um conjunto de seus órgãos, pulmões, coração e o cérebro. E esses órgãos eram mantidos funcionando dentro de um centro de sistemas vitais por toda a fábrica. E por isso que o Harley era capaz de se mover pelas instalações através das telas que mostravam apenas o seu olho, que podia mudar dependendo do seu humor, além de poder controlar alguns protótipos fisicamente. E o seu assistente Bruno Light podia controlar e acessar as informações do cérebro do Harley. Tudo isso nos anos 90, inclusive. Porém, acontece a Hora da Alegria no ano seguinte e o protótipo viu uma oportunidade de se juntar ao Doutor, tendo em vista que ele criou a maior parte dos experimentos e que ele poderia ser útil para alguma coisa.
E por conta do Harley estar morto, né, sem poder praticar com os experimentos fisicamente, o Bruno Light assume o comando da Bigger Bodies, criando alguns outros experimentos, como o 1391, que foi um mini Huggy Wuggy usando o corpo de uma criança chamada Cassie, e depois o 1393, que foi um outro brinquedo pequeno do Brawl. O que é esse Bruno? Onde uma criança chamada Timmy foi submetida à experiência da iniciativa. Até então, esses dois experimentos tinham sido um completo fracasso, e parecia que o Bruno não sabia lidar com nada da iniciativa Bigger Bodies. Foi então no experimento 1395 que ele teve um grande sucesso, que foi o Bonzo Bunny, com uma criança chamada Danny sendo submetida ao experimento. O Bonzo Bunny fica lá na Game Station do capítulo 2. Só um assistente do doutor? Para testar o conhecimento e a habilidade das crianças do orfanato. O Bonzo foi deixado meio de lado pela fábrica, igual foi o Pianossauro. E no capítulo 2, ele é morto pela... Igual o Pianossauro, que se fode. 5 segundos de tela. Mommy Long Legs, por ter deixado a gente vivo. E um outro experimento bem sucedido do Bruno Light foi o 1398, o PJ Pugapillar, mostrado também lá na Game Station do capítulo 2. Mas um detalhe muito importante que vale ressaltar é que, embora os experimentos do Bruno Light tenham dado meio certo, eles não possuíam tanta personalidade de consciência. Tá, eles conseguiam se mover e tal, mas eles não conseguiam ajudar tanto assim na fábrica, e nem possuíam uma personalidade própria igual aos outros experimentos do Harley Sawyer. O Bruno Light não sabia fazer porra nenhuma direito, tanto que eles tentaram fazer de novo com os outros brinquedos menores, como os Smiling Critters, mas também não deu muito certo, pois eles eram muito vazios. E depois vieram provavelmente os últimos experimentos, em 1995, que foi o 1424 e o 1467, ambos sem identidade, pouco antes da Hora da Alegria acontecer e matar geral da fábrica, então eu não acho que eles têm muita importância. E só para finalizarmos o vídeo, alguns experimentos que nós sabemos que existem, porém que não há nenhum número indicando. Como a própria Poppy, que por ela ser filha do Elliot Ludwig, acredita-se que ela também foi um dos primeiros experimentos, junto ao 1006. E por conta do ARG do capítulo 5, algumas pessoas acreditam que ela possa ser o 1007. Eu particularmente não acredito muito nessa teoria, pra mim o 1007 é um outro bicho similar ao 1006, e a Poppy só veio bem depois, mas isso é só o que eu acho, teoria da minha cabeça. Tem também a professora Adelaide, nossa Twilight Sparkles, que nós não sabemos o seu número de identidade. Assim como nós não sabemos o do Dog Day e dos outros Smiling Critters. Mas acredita-se que ele é o 1187, já que a Bobby Bear Hug é o 1186 e o Catnap o 1188. Mas não há provas de que seja realmente ele o 1187. Porém, provavelmente é em algum número entre o 1180 e o 1185, porque eu acho que o Catnap foi realmente o último Smiling Critter criado da iniciativa Bigger Bodies. Tem também a Riley, aquela criança mostrada lá no capítulo 4 que quase virou uma Kissy-Missy. Ela que engoliu aquela chave, né? Vocês já sabem. Mas é basicamente uma menina que teve uma história muito triste contada no capítulo 4. E que nós não sabemos o número do seu experimento. E o restante dos experimentos sem números são os outros brinquedos sem muita importância, como os Nightmare Critters e outros brinquedos menores. Mas enfim, galera, se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o like. Bacana, bacana, tá? Meu cérebro está... gigante. Gigante. Acho que estou preparado para poder encarar o capítulo 5. Estou preparado. Acho que estou preparado. Muito da hora. A história do Pop Playtime é muito boa. Realmente, eu entendo quem gosta, eu entendo quem é muito instigado, vê os ARG e acompanha a galera vendo. O foda é que pra mim, sempre em jogos, se a gameplay não é o agrado, eu não sinto essa vontade insana que os outros têm. Porque muita gente gosta do Pop Playtime e também FNAF também, e nunca jogaram jogos. Nunca jogaram. Então acaba ou gostando de muita coisa e, tipo, achando que tudo é incrível, ou acaba achando que tudo é uma bosta também. Ou que certas coisas tá tudo ruim, sendo que nunca jogou, nunca experienciou o jogo. Eu nunca fui atrás de história, tanto do Pop como do FNAF. Nunca fui atrás pra poder ficar sabendo todas as coisas e ver tudo, porque meu foco sempre foi a gameplay, em todos os quesitos de jogos de mascote. Então, agora mesmo é que eu tô procurando, agora mesmo é que eu tô querendo saber, porque eu tô curioso e também pertinente ao capítulo 5 que vai lançar. A história é da hora, o foda é a gameplay, a falta do terror, a história mais aterrorizante que a gameplay. Não deveria ser assim, deveria os dois serem iguais, deveria ter esse equilíbrio. O capítulo 3 é o melhor que tem, e eu espero que o 5, quando lance, seja bom, mano, de verdade. Eu não sei se vai ser o último, não tem cara de ser o último, tem cara de ser o clímax da história. Espero que seja bom mesmo. Os caras peguem as críticas que ganharam do capítulo 4 e peguem os elogios que ganharam do terceiro capítulo
e junta, assim, pra poder fazer um negócio legal no 5º capítulo e no possível 6º, que aí sim o 6º tem que ser o último, né? Não é possível. Não tem como colocar pra um 7º capítulo, né? Eu acredito que não. Aí já tá enrolando demais. Enfim, metas parecem batidas, não bateram todas aí ainda hoje. Vamos ver se vai bater na próxima maratona de Pop Playtime. Provavelmente esse corte vai estar saindo no último dia de live de Pop Playtime. Então, vamos ver se isso vai bater ou não. Acho que estou preparado pelo menos pra... Eu sei mais da história de Pop Playtime do que antes. Eu sei 100%? Não, mas eu sei mais que antes. Eu vou estar mais preparado quando eu for acessar o game e ver as coisinhas que tem nele. Da hora, da hora. Interessante, interessante. Gostei. Os 2 vídeos são muito bons. Muito bons, muito bons. Foi bom saber dos novos experimentos, do capítulo 4 também. E o vídeo do Linkzinho, muito foda também. É um trabalho gigantesco.